Boa noite, fala comigo, começando mais uma live especial, uma live com convidada minha amiga Fernanda, live dois lados da moeda, história dela aí, top, daqui a pouco começa a entrar aí, vamos lá, bora pra cima, deixa ela entrando aí pra gente bater um papo top, a gente pode falar hoje, domingo é dia bom pra falar de mudança de hábito, né, de mudança de mentalidade, acho que é o melhor dia, né, domingo de noite, comeu um monte de coisa, fez um monte de coisa, quer começar, sempre a gente tem aquela vontade de começar a semana da maneira, e ela é treinadora de ajuda a emagrecer, ela é personal trainer, fisiculturista, então tem muita coisa para agregar aí pra gente. Deixa eu entrar aí que a gente já bate um papo top. Chamar aqui, calma aí, daqui a pouco ela entra aí. Pô, tava vendo, você vê as fotos que eu coloquei ali, pô, é sensacional, né? A capacidade de transformação que a gente tem, né? Quando você vê foto, né, de antes e depois, né? Não é, eu sempre falo, né? Não é questão de, que legal. Você vê, ela, né, tava acima do peso, depois começou além de perder peso, virou fisiculturista. Não é só isso, não é só a questão da, né, quando você vê uma pessoa que não tinha dinheiro e virou um empresário e ganhou dinheiro, não é só o resultado em si, é o que aquela pessoa percorreu, né, de desafio e resiliência que aquela pessoa enfrentou para atingir aquele objetivo, e é isso que importa. Quando você entende que é o que você está se transformando, aquilo vai te ajudar em um monte de coisa na tua vida e vai ajudar um monte de coisa, né, na vida das outras pessoas. E aí, Fernanda, show, é só chamar aí que a gente já entra aí, já bate um papo. Top. Você pede aí o paradinho que a gente já... Boa noite, boa noite. Fernanda já entrou aqui, ela já me pede aqui autorização e já começa a bater um papo aí, que a história dela é muito top, cara. E às vezes a gente vê assim, pô, é muito legal a gente ter história. Ver a história das pessoas. Aí, ó. Já tá indo aí, só aceitar que vai. Tá conectando. E aí, boa noite. Me pegou bebendo água Eu também, ó, comigo pode ficar bom, que eu bebo o tempo todo, eu não paro um o minuto. tempo todo, verdade. Tá certo, isso aí. Não, é Bem, engraçado, né, como é esse negócio de hábito, né? Eu sou aquela pessoa que, hoje pra mim, eu sou viciado, eu não consigo ir na esquina se eu não levar água, né? E eu passei a minha aham, vida inteira tomando bronca, né? Toda vez que eu vi um amigo meu, vários casos de amigo meu que tiveram pedra no rim, né? Porque eu não bebia nada de água, né? Ele era aquele cara que não bebia nada de água. Toda vez que eu via uma história de pedra no rim, eu ficava assustado, porque eu sabia que eu ia ser o próximo de algum jeito, né? E hoje, pra mim, uhum. é algo muito comum, né? Você ressignificou, né? Isso. E um pouco do que eu me comprometi, pensei em falar hoje tem um pouco a ver com isso, né? Dessas verdades absolutas da gente, né? Bem, Sim. primeiro deixa eu me apresentar aqui, né? Para quem Aham. for assistindo e depois for assistir no segundo momento. Eu sou Fernanda Soares, me apresento como professor formada em Educação Física, né? Tenho um histórico aí de trabalho nessa área. Uhum. Mas a proposta de estar vindo falar aqui tem a ver com a minha vida pessoal e como que isso se desenvolveu, né? Quando entrei na minha adolescência, eu desenvolvi uma compulsão alimentar que teve a ver com mudança de cidade, enfim, né? Teve um contexto, sempre tem um contexto. E com isso eu desenvolvi uma compulsão alimentar que me causou um sobrepeso. Cara, e você viveu uma adolescência sobrepeso Eu é sei que algo é. assim, é, Bullying, é né? Aquela muito, coisa toda, né? é muito complicado, te priva de muitas coisas, né? Você não quer ir na Eu acho que festinha, né? Não quer ir naquela festinha que me sente bem, né? eu não, eu, para eu sair de casa, eu ficava tensa antes porque eu não tinha roupa que cabia, então eu já começava a criar aqueles monstros na minha cabeça, né? Porque eu queria ir, mas não conseguia entrar na roupa e eu me negava a querer comprar maior, enfim, assim, foi um transtorno muito complicado. Só que ao mesmo tempo, hoje eu com o olhar, né, depois que passou, eu acabei me apegando diante de tudo
esse processo ruim que eu estava passando, eu acabei me apegando ao esporte, porque era o momento que eu conseguia extravasar, que eu conseguia ser eu, que eu conseguia, né? Então, assim, uma coisa muito bacana que eu já, né, quero deixar aqui para vocês, que é sempre bom, assim, sempre tem alguma coisa que a gente gosta, que a gente se Sempre. identifica, né? E na época, aquilo foi o esporte que depois, consequentemente, me levou a fazer educação física. Eu fiz uma faculdade de educação física acima do peso. Eu me lembro até hoje, olha que loucura. Quando eu estava fazendo a matrícula para fazer a prova, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu até choro quando eu lembro. Porque eu falei, cara, eu vou fazer faculdade de educação física porque eu não posso ser uma professora gorda. Então, eu vou me Sim. comprometer É um a caminhar. compromisso público, né? É igual quando você que eu falo para É, as pessoas assim, tem medo de falar em público, avisa que você vai fazer uma live daqui a 10 dias, que você vai, né? É o teu compromisso que você já colocou aquilo ali, né? Muito legal. exatamente, exatamente. É, e foi. Só que até então era uma coisa muito externa, Bernardo. Era uma coisa assim, muito de preocupação mesmo com o físico, entende? Com aquela fase do que os outros vão pensar, como que, né? É assim, o preconceito que você. Lógico, porque existem as comparações, o tempo inteiro você está sendo Sim. comparada. O tempo E inteiro. eu Como adolescente, acho que a então. mulher sofre mais com isso, né, cara? Porque a mulher é mais cobrada, né? Eu acho, não sei, né? Muito mais. Socialmente, É muito mais socialmente a cobrada, mulher né? tem que estar bonita, né? Socialmente a mulher tem que estar bonita. A mulher tem que estar gostosa, a mulher tem que estar dentro dos padrões. Então, assim, aí veio todo esse universo, fiz a faculdade, me desenvolvi ali, comecei a entrar nos padrões, né? Porque tinha uma atividade física, né? Praticava, comecei a entrar nos padrões e sem perceber, eu fui caminhando para o lado oposto, o outro lado, o lado da intensidade de fazer, ter aquilo intenso na minha vida que foi me aproximando do fisiculturismo, né? Era uma coisa que eu já queria há um tempo, mas por conhecer o esporte, eu demorei um pouco para entrar, porque eu sabia assim, primeiro que envolvia muita grana, né? É um esporte caro. E Alimentação, tudo que bem você complexo, né? tudo é muito caro. Uma competição é algo muito caro. Você paga um carro para competir, por exemplo. É tipo Caramba. isso. É muito. As pessoas que estão de fora não têm muita Não, noção. eu tinha Mas um uma. amigo meu que competia, eu lembro que era bem difícil mesmo. Ele fazia uma campanha para a pessoa ajudar. Eu até ajudei uma época aí, era bem Isso complicado aí. mesmo. Ainda mais no Brasil, né? Porque é o esporte amador, então, assim, não tem incentivo nenhum. Então, assim, é tudo do seu bolso mesmo. Então, assim, quando eu tomei essa decisão de que queria entrar nesse mundo, mais por uma questão assim, eu queria conhecer o meu limite. Uhum. Num primeiro momento, esse foi o meu desejo inicial de entrar no fisiculturismo, era isso. Conhecer até que ponto eu realmente tinha esse controle da mente que tanto se falava que as pessoas do fisiculturismo tinham. Uhum. E, assim, 6 anos atrás, eu iniciei essa jornada. Então, o que eu quero trazer com isso? Olha, Bernardo, esses dois polos que eu vivi, né, de uma vida sobrepeso, onde você vive sob olhares dos outros, os olhares críticos dos outros, totalmente, Sim. ainda mais no momento que eu vivi, no momento de adolescência, que você não tem, né, aquela autossuficiência ainda. E, por outro lado, eu vivi um outro extremo também do olhar dos outros, porque você ser fisiculturista no Brasil, mulher, músculo, fora do padrão, enfim, Sim. assim, eu vou te falar, foi mais preconceituoso do que ser gordinha. Muito Sério? mais. Muito mais preconceituoso. E te Esse digo é mais, feio, aí muito forte, né? as pessoas assim, elas acham legal, mas não quer pra ela, né? Por exemplo, relacionamento não existe. Ou você tá com alguém do meio, né, dali da mesma vibe, ou você tá sozinha. Não existe, o fisiculturismo é um esporte que não existe um meio termo, entendeu? Ah, dá para ter tudo. Não, não dá. É tudo ou nada, né? Isso tem um lado muito positivo, que é um desenvolvimento do controle da mente num nível muito, muito elevado. Sim. Porque o atleta de fisiculturismo, ele não é como qualquer outro atleta. Por exemplo, um jogador de futebol, ele pode ir lá, faz o treino dele, dá o máximo dele, mas ele vai para casa, ele tem a vida dele normal. Ele é atleta naquele horário do jogo, né, das concentrações, enfim. O fisiculturista não. O fisiculturista ele é atleta 24 horas Sim. por dia. Para onde vai, E leva isso comida, envolve né?
tudo. E isso envolve os relacionamentos dele, isso envolve a vida social, a vida familiar, ou seja, assim, foi um momento muito, muito mais preconceituoso do que quando eu era gordinha. E eu digo isso, assim, só que enquanto eu estava vivendo isso, eu não sentia, porque você está cercada daquelas pessoas que estão no mesma Uhum, vibe que você, uhum. né? Então eu não tinha essa percepção. No, aí onde vem a terceira fase da minha vida, que é onde tudo que eu quero contar, que na verdade a gente não é nada, a gente está, Verdade. né? Eu falo o E tempo todo isso, isso, né? fazendo um link com as pessoas, né, que se rotulam, que se diminuem, que se, né, o tempo inteiro, ah, mas eu sou assim, eu não consigo, eu tô gorda, eu não consigo emagrecer. Cara, tudo tem a ver com o A significado que identidade, você né? está dando para aquilo. Exatamente. Aí entra uma questão que eu queria, são três pontos que eu queria trazer aqui, que é a questão da motivação. Eu toco muito nessa tecla no meu trabalho que eu faço, nas minhas lives também. Primeiro, porque as pessoas têm um conceito errado de motivação. Quem geralmente é contra isso, acha que é besteira, que é coisa de fraco, que é coisa de. Ah, você não precisa estar motivado, você tem que fazer independente. Primeiro, que ele não entendeu o conceito de motivação, né? O motivação é, de fato, ao pé da letra, é o motivo para você fazer aquela ação. Motivo para ação, né? O ser Motivação. humano, por instinto, ele só faz quando ele tem um motivo para fazer. Isso é nosso instinto de sobrevivência. Eu leio a sobrevivência do menor esforço. Ele não faz nada que não tenha sentido para ele. Se a gente for pensar nos nossos primórdios, né, na nossa questão de poupar energia Sim. por sobrevivência, a gente só faz as coisas quando existe um porquê, né? Lá nos nossos ancestrais, eles só iam caçar por gastar energia porque precisava comer. Sim. Então, entender que tudo tem que ter um porquê é o primeiro passo. A Sim. partir daí, eu tô falando, eu tô trazendo isso à tona, assim, porque eu vi muito isso no mundo do fisiculturismo, eles levantaram essa bandeira de tipo, ah, quem não consegue é porque é fraco, ah, quem não consegue é porque não quer. E, cara, e não é assim. Só que a mentalidade do fisiculturista, ela já tá num outro estágio. Ele já passou desse estágio, ele já tem essa motivação internalizada nele. Então, assim, é como se ele não conseguisse olhar para trás, ver que nem sempre foi assim. Entendi. Ele não tem essa capacidade de virar a cabeça para trás e ver que nem sempre foi assim, a partir do momento que ele encontrou aquela motivação. Se fosse assim, cara, fisiculturista seria para sempre, você não mudaria seus planos de vida, você definiria uma coisa e seguiria aquilo dali para sempre, Uhum. né? Uhum. Tanto que a gente muda os planos, a gente muda as vontades, ou seja, a gente muda as motivações, Claro. os motivos, né? Então as pessoas elas acham que motivação é aquela pessoa que acorda, né? Uhul! Não, Hoje eu vou malhar, vamos lá. Cara, não não tem nada a tem isso, ver não com existe. isso, não tem Você nada a vai sem ver. vontade mesmo e vai embora, né? Você não tem E essa. simplesmente porque você encontrou aquele motivo para isso. Você conseguiu, na verdade, encontrar o motivo significa você significar uma coisa, né? Porque é o que eu falo para as pessoas. Tudo na vida, qualquer palavra, qualquer coisa, são apenas palavras. Se eu falar para você, falar assim, Bernardo, se eu falar para você cachorro, o que que vai vir na sua cabeça? Provavelmente algo relacionado a alguma coisa que você já viveu e te trouxe à Sim, memória, sim, certo? sim, Para mim, já vai ter um outro sentido, claro. porque tem a ver com algo. Ou seja, a palavra em Você foi si, mordida cachorro, por um não é cachorro com 2 anos de idade, é uma coisa horrorosa. Você tem horror. isso aí. Eu, ao mesmo tempo, vou falar, ai meu Deus, cachorro, eu amo cachorro. Então tem a ver com a minha trajetória. Consequentemente, tem a ver com a significação que eu dei para aquilo dali. Ou seja, a palavra em si, ela não é nada. Ou seja, né, motivação, focado, não sei o que lá, todas essas coisas que eles inventam, isso em si não quer dizer nada. Agora, a forma com que você está significando, internalizando aquilo ali é que importa. E o mais importante é entender que isso pode ser mudado. Com É isso certeza. que é o mais Eu vou bacana. te falar, É não, isso. não tem nada nem bom nem ruim, é o significado que você dá para aquilo, né? Se você perde um parente seu, no dia assim, falecimento dele, com 80 anos aquela pessoa morreu. Se você. Ah, é muito ruim, calma aí. A pessoa viveu 80 anos.
Se eu significar que foi algo bom que ela viveu 80 anos e eu sou grato por isso, é algo bom. Se eu falar que é ruim e que eu Exatamente. queria mais, então não tem nada bom nem ruim. É o Exatamente. significado que a gente dá, Exatamente. né? Só que aí, quando a gente pensa nisso a nível de emagrecimento, vamos lá. As pessoas em geral falam, né? Ah, não, mas o motivo eu quero emagrecer, quero me sentir bem, quero ficar gostosa, quero me olhar no espelho e gostar da minha imagem. São as respostas mais comuns que eu recebo, por exemplo, no meu trabalho de coach. Isso, na verdade, é como se fosse assim, é uma primeira camada. É o que a pessoa acha que ela quer. E ela se apega naquilo dali, e como ela é muito, como esse motivo ele é muito superficial, Fraco, ele né, não dura Fernando? por muito tempo, é fraco, não dura por muito tempo. Aí a pessoa entra naquele loop negativo de não conseguir, fica frustrada e começa a se achar fraca. Porque, poxa, eu quero, mas eu não consigo. Na verdade, esse motivo, ele tem camadas mais profundas. É onde a gente vai de encontro a descobrir a nossa essência, né? Que entra essa questão de ter e ser. Isso eu acho muito, Sim, muito isso é significativo tudo, né, cara? a gente comentar aqui, exatamente. Quando a gente trabalha a questão da essência, é muito comum a gente perguntar para as pessoas assim: ah, você é uma pessoa feliz? No senso comum, a gente, naquele ímpeto, a gente quer responder que é, né? Aí você vai perguntar para a pessoa por que que ela é feliz, ela sempre associa a felicidade dela às coisas. Ah, eu sou feliz porque eu tenho uma família muito legal, eu sou feliz porque eu tenho um trabalho legal, eu sou feliz porque meus filhos são maravilhosos. Ou seja, vamos pensar de uma forma drástica, mas se essas coisas que ela está falando que traz a felicidade dela não existisse, se amanhã o marido dela foi embora, então ela não é mais uma pessoa feliz, Esse é o problema. isso é a gente, e de fato não vai ser, porque ela acreditou naquilo, que a felicidade dela tá naquela outra pessoa, e realmente, se essa pessoa for embora, ela não vai ser uma pessoa feliz. Ela vai ter que entrar no processo de ressignificação, porque ela acreditava naquilo, né? Então, assim, todo esse processo de emagrecimento, ele envolve a profundidade das camadas. A gente tem a tendência a ficar na superficialidade, que está ligado à estética, que está ligado à saúde, na verdade, é muito bonito falar, né? Eu quero emagrecer por saúde, é bonito falar isso, mas se isso fosse realmente verdade, se emagrecer por saúde fosse algo tão forte, não Todo teria, mundo estaria magro, né? não, e não teria cabimento exatamente uma pessoa fumar, não teria cabimento uma pessoa não praticar atividade física, não teria cabimento a pessoa comer exageradamente. Isso não é um motivo significativo. E Verdade. não é, não porque não é importante. Ele não é um motivo significativo simplesmente porque ele é um motivo não palpável, vamos dizer assim a palavra. O que é um motivo não palpável? Para o nosso cérebro, Bernardo, você sabe, né? A gente, lá dentro do nosso cérebro, ele não funciona de uma forma assim, o que existe e o que não existe. Ele não É difere o tudo a real do mesma imaginário. coisa. Exatamente. Como ele não difere isso, da mesma forma, ele não difere o abstrato e o concreto. O conceito de saúde é uma coisa muito abstrata, se você for parar para pensar. O que é saúde? Né? Se eu pensar em saúde, eu vou pensar uma coisa, de acordo com o meu histórico de vida. Se eu te perguntar o que é saúde, também vai estar, é uma outra coisa. Então, o nosso cérebro, ele sempre age por comparação. Então, por isso que essa ideia de querer se convencer que você precisa mudar seu estilo de vida por causa de saúde, ela não é muito legal de ser usada. É importante, ela vai entrar ali por osmose, sabe? Mas ela não é aquela coisa, cara, eu vou focar nisso, eu vou mudar por saúde. Porque, por ser um conceito abstrato, a gente, por exemplo, quando pensa em saúde, pensa numa pessoa andando, falando, é uma pessoa saudável, né? Quando a gente pensa numa pessoa que não tem saúde, vai pensar o quê? Uma pessoa que está lá no hospital, acamada, E se doente, você for pegar a definição da Organização Mundial de Saúde, você vê que não é. Se você pegar lá, você vai ver, né? A gente já viu várias todo mundo vezes está saudável, né? que definição de saúde é o bem-estar completo emocional, social, né? As relações não é só ausência de saúde, né? Então, quando você, Exatamente. você não consegue se relacionar com as pessoas, né? Como você falou, está de uma festinha,
Às vezes tem pessoas que têm uma coisa maravilhosa para ganhar dinheiro na internet, mas não quer se expor porque não está se sentindo bem com o seu corpo. Ela não está socialmente bem e ela acha que está saudável. E a definição não é minha, né? Da própria OMS, Uhum, que é o uhum, bem-estar completo físico, emocional, social, né? Então não é só uhum. ausência de doença. E às vezes a gente acha que é isso, né? Na verdade, todo mundo acha que é isso, né? Ser saudável é estar bem fisicamente. É muito pouco trabalhado esse lado, né? Emocional. Não é falado nisso, né? Uhum. A gente tem uma sociedade que se fala muito pouco disso. Graças a Deus, agora com a internet, isso está se desenvolvendo mais. Mas ainda é uma coisa muito reprimida, se você for perceber, né? 99% das postagens estão associadas ao físico, né? 1% é Sim. ao psicológico. Então, assim, ainda é muito discrepante a diferença. Então, é normal a gente ter uma tendência a achar que tudo está relacionado ao físico. Então, essa questão que eu estava trazendo da saúde ser uma coisa não palpável, não mensurável, vamos dizer assim, não é uma coisa muito mensurável, torna o processo da pessoa entender, querer emagrecer por isso um pouco mais difícil. Sim. Por isso que eu trabalho sempre. É muito bom você trazer coisas que sejam mensuráveis, né? No meu trabalho de coach, por exemplo, é sempre com coisas visíveis, né? A foto é um jeito, uma roupa que não cabia em você é uma forma, uma meta de peso é uma forma, são coisas que você consegue visualizar. Quando você visualiza aquilo, automaticamente te dá a sensação a recompensa de conseguiu, né? Porque se a gente for perguntar para a pessoa que passou por um processo de emagrecimento, quanto você está se sentindo mais feliz? É lógico que ela vai dizer que está se sentindo mais feliz, mas não é uma coisa que você consegue medir, entende? Ela vai Sim. medir com outras coisas. Eu estou mais feliz porque hoje eu coloco uma roupa que antes eu não me sentia bem. Aí a felicidade dela, ela expressa por tabela, Sim. mas o conceito de felicidade ela não consegue expressar. Então, o trabalho de emagrecimento, geralmente a gente tem a tendência a caminhar para esse lado, da gente definir coisas que sejam mais palpáveis. Aí entra uma terceira questão que eu queria, finalizando essa questão da essência, que a maioria das pessoas tem essa dificuldade. O trabalho é muito comum acontecer. Eu estou trabalhando online a partir desse ano, mas eu já faço eu tinha uma academia até o início do ano. Então, assim, eu Desculpa, só tive 8 anos. esse cara que entrou aqui é top, ó, Bruno. Bruno é personal, é um cara casca grossa, lutador de MMA, meu brother É? aí. Oi, Bruno, Ele prazer. treina um monte de gente aí para personal fight. Ele é um diferencial, né, que eu acho legal, que a galera hoje está trabalhando muito. Né, hoje o pessoal está focando, trabalhando, entendendo a mente, né? Trabalhando a parte da mentalidade junto. Pô, cara casca grossa aí. Valeu, Brunão. Bacana, vou seguir ele lá depois. Segue Bruno lá. Nascimento. Então, o que eu estava falando? Eu já venho com esse trabalho de emagrecimento já há 8 anos, mas era um trabalho presencial. E nesse trabalho, cara, era muito comum, assim, é o que eu tô te falando, essa coisa de você buscar as outras camadas é uma coisa muito complexa. 100% das pessoas que procuravam o trabalho de emagrecimento era porque não se estavam sentindo bem, né, fisicamente, queria melhorar a autoimagem, não estava satisfeito. Quando você vai trabalhar mais a fundo, envolve relacionamento, são pessoas que, em geral, não estão Sim, sim. bem estruturadas na Eu sou relação. exemplo Não, disso. é, Pô, a minha vida, assim, o que eu falo não é o emagrecer, né, Fernanda? Tem muito mais coisa envolvida, né, cara? É a pessoa que você se torna para emagrecer. É a pessoa que. é, Porque, por isso que essas coisinhas de chazinho, essas milagres, não existe. Por quê? Porque você vai estar sendo a mesma pessoa. Você está burlando, você vai estar meio que fake a parada, né? Você não vai estar se transformando. É igual o cara que ganha na Mega Sena. Ele não é um milionário, ele só ganhou o dinheiro. Ele não sabe o caminho que exatamente. É o percorrer. ter e ser. Ele não Exatamente. é aquela pessoa, né? Exatamente. Nessa busca dessas camadas mais profundas, eu já tive, por exemplo, cliente, cara, que se separou decididamente. Se separou, Fernanda. O processo de emagrecimento trouxe uma separação. O processo de emagrecimento trouxe uma reconciliação no relacionamento. Então, assim, é entender que o fato de você querer emagrecer, querer estar melhor fisicamente, é o início, é uma primeira camada. Só que isso não vai te sustentar
ao ponto de você conseguir um objetivo total. Por quê? Muito, muito provável tem outras coisas que precisam ser trabalhadas. Se você ficar só nessa esfera do eu quero físico, você não vai conseguir, tá? Então é aí onde entra essa questão que eu te falei de você conhecer sua essência. A maioria das pessoas não se conhecem, porque estão naquela esfera do ser, É. do ter e não do ser. Elas estão envolvidas, elas são felizes porque têm um marido, porque têm filho, porque têm um trabalho que elas julgam. Então, assim, são tudo coisas que te tornam ter alguma coisa. Mas se você for pensar que se tirar aquilo dali, se você fizer um exercício, né, de pensamento nisso, cara, se amanhã eu acordar sem o meu marido, o que que sobra de mim? O que que eu sou? Muitas pessoas não têm essa resposta. Isso é muito preocupante, né? Você está de cara com uma pessoa que não sabe, não se conhece. E aí, por que que isso se torna preocupante? Porque ela vai se tornar uma pessoa muito mais influenciável, são essas questões das mídias sociais que está dando esse boom em cima das pessoas com essa necessidade do emagrecimento, dessa necessidade de estar dentro dos padrões, né? É Sim, muito esse louco tem que, isso. né? Tem que. Eu falo, você não tem que nada. Esse tem que, eu tenho Exata, que isso, eu tenho que aquilo. Você não tem que nada, calma. exatamente, você não tem que nada. Eu falo muito isso, né? As pessoas, Fernanda, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo, meu amor, você pode tudo. Desde que você entenda que tudo são escolhas, né? Uma coisa que eu trabalho muito com minhas clientes, minhas alunas, eu falo, cara, olha só, nós somos adultos. Vamos entender, vamos parar com essa criancice, né? Vou falar assim, parar com essa criancice, que é só criança que, quando quer alguma coisa, chora e alguém dá sem ela ter nenhum esforço. É Verdade. só criança, né? Adulto que nós somos é o seguinte, meu irmão, eu quero alguma coisa, eu vou conhecer aquele caminho do que eu quero, para eu saber se realmente isso que eu quero, ou se é apenas uma projeção, se eu acho que eu quero, baseado num resultado do outro. Conheci aquele caminho, ok, é isso que eu quero. Agora, meu amor, a gente vai trabalhar e você vai ter que identificar quais são as escolhas que você vai ter que fazer. Por isso que entra esse conceito que você falou, você pode tudo. Só que esse tudo está alinhado com o que você escolheu para você? Se tá ok, é simples. É o que eu falo hoje em dia. Para a pessoa saber se alimentar, não é um bicho de sete cabeças. Ninguém precisa te ensinar. Salvo as Todo mundo sabe o que tem que exceções, né? fazer, né? Todo Todo mundo mundo sabe. sabe o que tem que fazer. Vamos parar. Salvo as exceções, né? Doenças específicas, um trabalho Ah, lógico. específico de fisiculturismo, óbvio que ali existe um conhecimento muito mais técnico. Mas eu Sim. não estou falando Mas, em disso. regra Estou geral, a falando, pessoa comum, que quer ter só saudável, ter um né? corpo normal, sabe o que tem que Cara, fazer. você sabe. Aí é só uma questão de você parar, conectar com o que eu desejo, e ver se aquilo está te aproximando ou está te afastando daquilo que você deseja. E é o tempo inteiro assim. É o tempo E as inteiro. A pequenas gente coisas, né? Que você faz todo dia, cara. Não é de vez em quando, porque a pessoa de vez em quando come uma besteira, sai no final de semana e ela acha que, sai da dieta, não sirvo para dieta. Por isso que não, dieta não, eu não, não gosto de dieta, né? Porque ela acha, é aquele negócio do final, aquela semana entre o Natal e o Ano Novo. Não, isso aí você pode comer, você pode passar mal entre o Natal e o Ano Novo. O problema é entre o Ano não Novo e vai o ser Natal. isso que te Porra, deixou é o obeso. ano todo, né? É, exatamente. Não foi isso que te deixou obeso. Então, assim, e é uma premissa que eu trabalho muito também com meus clientes. Olha só, é caminhando que a gente vai fazer o caminho. Não espera as condições perfeitas Nunca vão ter. para começar. Não vai ter, não vai ter. Trabalho de Joga a melancia emagrecimento. na picape e vai andando que elas se ajeitam, né? Porque as pessoas têm a tendência, por exemplo, eu trabalho esses dois lados, eu trabalho o planejamento, né? Eu acredito muito no que o planejamento ele te ajuda muito. Mas existe um limite entre planejar e começar a colocar em prática. Porque a vida é um livro aberto, né? Você vai planejar, por exemplo, eu planejo de acordo com a realidade da pessoa, né? É um feedback que eu vou conversando, uma sessão de coach, eu conheço a realidade da pessoa. Então a gente faz um planejamento em cima daquilo dali. Só que a vida é um livro aberto, coisas vão acontecer. Só que existe uma diferença muito grande entre você comer um pedaço de doce e comer uma torta inteira. É esse equilíbrio que as pessoas têm a dificuldade de colocar na balança, que é onde a gente tem os extremismos. Né? Já que eu comi um pedaço de bolo, cara, vou comer, terminar de comer no final de semana, na segunda-feira eu volto.
E sabe o que eu acho mais engraçado, não vou dizer, seria cômico se não fosse trágico, né? Que a gente faz isso, se você parar para pensar, só nessa esfera da nossa vida. Você já pensou? A gente não faz isso em outros contextos, no seu trabalho, por exemplo. Cara, né? Acordei atrasado, vou Eu não lá, vou eu tenho trabalhar uma. hoje, né? Eu, Não eu, vou já, eu, já, trabalhar eu já fiz hoje. um, eu já fiz um vídeo sobre isso. Você não acorda assim. Você pode detestar o teu trabalho, tá atrasado. Eu não vou trabalhar, não. Porque tu sabe que tem que trabalhar para pagar as contas. Então por que você Mas não vai, sabe o que não que vai gera treinar? exatamente? Por O que você não vai correr? compromisso, as contas e outra. Sabe o que que gera isso também de você ter que ir? É o comprometimento com outra pessoa. Sabe a vergonha alheia? Por isso que esse compromisso, por isso que dá tanto resultado você ter um treinador, você ter um coach, você ter um nutricionista. Cara, você vai no nutricionista, ele vai te falar o que você já sabe. Mas por que que dá resultado? Primeiro, você pagou e segundo, você se comprometeu. É isso que torna o trabalho do coach um diferencial. Porque o ser humano ele tem a tendência a não querer ser envergonhado, né? A não querer mostrar sua fraqueza. Então, por exemplo, num trabalho de coach que você vai ficar ali com acompanhamento semanal, você não apresentar um resultado palpável, dá vergonha. Sim. Dá vergonha. Né? Então, assim, na minha opinião, para as pessoas que não têm ainda esse controle, esse modelo mental, que na verdade é 90% das pessoas, desse autocontrole, o trabalho de coach ele serve muito por isso, porque é uma cobrança, assim como funciona na escola. Né? Quantas crianças acordam se pudesse não iria na escola? Vai por quê? Porque o pai está cobrando, porque né? Pagou a mensalidade, porque tem que ir. Então, nesse sentido, porque se você for parar para pensar, tira o seu exemplo, Bernardo. Você é um cara normal, acima do peso, vivia uma vida, né? Deixava rolar solto, comia o que queria. Você conseguiu emagrecer 25 quilos, não foi que você falou? Não, já, assim, Cara, eu emagreci 25 em 5 meses, mas eu já cheguei a pesar 117, hoje eu tô com 85. não, aí você para e pensa, tipo, como- por que que você conseguiu isso? É o que eu tô Você é falando, eu melhor sou que alguém? improvável, cara. Eu sou improvável, entendeu? Eu sou aquela pessoa, tipo assim, se eu conseguir, eu nunca fui ligado nisso, bebia pra caramba, um monte de coisa. E, porque às vezes, né, é o que você falou, né? Você começa a ver que são os motivos reais, não são, você falou tudo. Não é mais aquela coisa, é aquela coisa que não é palpável, né? É aquilo que. Porque questão de saúde, eu sempre tive isso na minha cabeça. Meu pai morreu com 41 anos de infarto. A vida inteira eu tomo bronca de médico. Eu estava com a pressão subindo, as taxas subindo, e aí aquela coisa toda, isso e aquilo, mas precisou de algumas outras coisas mais palpáveis para eu entender que eu precisava mudar. E quando É você isso aí. muda, né? O Tony Robbins fala, é uma decisão que muda toda a tua vida. Quando você fala, eu decidi isso, você vai ver que inconscientemente você vai começar a ter outras ações, porque você decidiu. Aham. É um Entendeu? efeito Então, cascata. tipo assim, eu nunca. Pô, eu parei de. Eu bebia mais de 15 anos, eu fiquei bebendo aí pra caramba, cerveja todo final de semana, durante a semana, Agora deixa eu te direto. fazer uma Eu não pergunta. bebo nada. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu contexto social, ele continua o mesmo ou mudou? As pessoas que te norteiam, os seus amigos mais próximos, Não como tem é que é como. isso? Não tem como você ficar. Você precisa, se você quer mudar, você acha que. Cara, Fernando, chega uma. Você me conhece já de outro, né? De treinamento, né? Mentoria que a gente já fez assim. Cara, se eu não tivesse feito o que eu já passei, né? Tô desde 2014 na parte de desenvolvimento de mentalidade, né? Desenvolvimento humano, eu teria até sofrido, porque muitos amigos meus, né, vieram falar coisas assim para mim, você mudou, você tá estranho, você não quer mais saber isso e aquilo. Uhum. E se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, sou muito grato, eu teria de repente ter jogado por fora e ter voltado àquela vida, né? E Aham. amigo mesmo, pouquíssimos amigos mesmo chegavam, caraca, mandou muito bem, pô, isso aí, cara, eu preferia você como você era gordinho, você era mais legal. Falei, pô, você é meu amigo pra cacete, né? Eu tava pré-diabético, a pressão subindo, tu gostava de mim pra caramba, né? Porra! Mas foi até legal, você é um exemplo do que eu acredito. Não tem como você mudar. A mudança é de dentro para fora, ok. Mas o meio, meu amor, ele te influencia Muito! muito, 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 muito mesmo. Muito. Surreal. Então, assim, no
contexto de emagrecimento, se você não tiver alinhado com isso, e isso envolve muita coisa. Por exemplo, você é casado. Pô, E isso precisa ser conversado, por exemplo. Porque não é só você, por exemplo, sua vida social vai mudar, mas não é a sua, é da sua esposa sim. também. E ela foi, Então, graças a Deus, ela foi no meu barco, ela emagreceu 15 quilos também, entendeu? olha que bacana. Entende como que, assim, quando a pessoa fala que quer emagrecer, ela não pensa em quantas coisas está em volta disso. Ela simplesmente quer porque ela quer o final. Ela quer o que ela vê ali na rede social, aquela foto de antes e depois das pessoas. Ok, 10, 15, 20 minutos. Mas o que tem por trás ali, não, as pessoas não querem pagar esse preço. E tem muita coisa. Tem muito relacionamento que se acaba por causa disso. Tem muito relacionamento que fortalece por causa disso. Né? Então, assim, eu já tive cliente, por exemplo, de estar super focada no emagrecimento. Olha só, super emagreceu. Só que assim, com uma criança, um filho em casa, obeso. E eu tive que, cara, dar uma situada. Falei, cara, olha só, não tem como você tá fazendo todo esse processo. Ok, tô gostando, a gente tá evoluindo, mas olha só, o que você é um contexto dentro da sua vida. Como que você pode estar sendo um exemplo disso, Congruente, né? né? Super feliz. Isso mostra que tá superficial. Porque se você tem uma criança que depende de você, né? Ela come o que você dá. Não é uma pessoa que Criança não vai tem no a mercado escolha. sozinho. Criança não vai no mercado sozinha. Então, como é que está sendo isso daí? Você está focado no seu objetivo e está deixando isso aí de lado? Não dá. Entendeu? Aí, só que ela não tinha se atentado a isso. Ontem na Tá aí, live com o Guilherme, eu falei isso. Eu estava na piscina ontem aqui, tinha uma moça, uma senhora, uma mulher dando uma bronca numa criança. Você só come besteira, você não se alimenta direito. Dando uma bronca. A menina devia ter uns 5 anos. Quando eu olhei, a mulher era obesa, mas ela era muito obesa. acredito. E aí, assim, a parada que dá na cabeça, eu falei assim, meu Deus, como é que você tá... Você tem o que na cabeça de falar um negócio desse? Cara, Não, a criança, ela não tem... eu Ela fico não, ela pensando não consegue na cabeça da racionalizar. criança. Eu fico pensando na cabeça da Pô, criança. cara, ela fala, copia só, a criança só pode copiar. A criança não tem como racionalizar, vou comer isso que me faz bem, vou comer isso que vai engordar. Ela não tem essa estrutura do neocórtex, que é a parte mais evoluída do cérebro, só para de evoluir com Aham. 25 anos de idade. Ela não tem como, você não tem como chegar para uma criança e falar, come isso faz bem. Ela só vai comer aquilo se você comer. Ela tem que olhar, ela só consegue repetir, entendeu? Então você entende como que é muito macro essa decisão de emagrecer? Só que ao mesmo tempo, é o que eu estou te falando do planejamento e da realidade. Se você for ficar pensando nisso, em todos esses pratos que você tem que equilibrar para dar certo, você não vai sair do lugar. Então, assim, a conexão com outras pessoas com mesmos objetivos, que esteja conectado, é determinante. Senão você vai remar, remar. Pode conseguir? Pode. Mas assim, aí a gente vai ter que falar de exceção. Uhum. A ideia daqui é a gente trabalhar o maior número de pessoas, é falar de regras. Em regra geral, uma pessoa que tem um estilo de vida errado, com o meio, né, social dela errado, ela não vai conseguir mudar. Então, isso vai determinar escolhas. E fazer escolhas significa ter perdas. É muito difícil, Sim. porque a gente quer ter tudo. A pessoa quer emagrecer, se vestir, se sentir bem, mas quer estar no churrasco todo final de semana com os colegas bebendo e comendo. E detalhe, e ressignificar isso também, porque na cabeça dela, não ir a esse churrasco, por exemplo. Porque o problema não é ir ao churrasco. O problema é ir ao churrasco e ter que comer e beber até não aguentar mais. Porque se você for parar para pensar, o que impede de uma pessoa que tem um objetivo de emagrecimento frequentar os locais sociais? Ah, porque ela fica chata, porque ela... Não, isso a forma com que você está me vendo. Então, na Sim, verdade, você não gosta de mim. Você sim, gosta do que eu proporciono para você, da forma verdade, engraçada que eu me proporciono para você. verdade. Então, assim, né, eu tinha muitos clientes assim que no início falavam, eu tenho uma festa, já sofria. Chegava terça-feira, já ficava sofrendo. Eu tenho um casamento final de semana, meu Deus, eu não sei se eu vou, se eu não vou, porque eu não vou poder comer. Eu falei, cara, olha só, presta atenção, vamos pensar aqui. Você foi convidada para um casamento, que são número de convidados limitados, ou seja, a pessoa escolheu você estar lá para você participar de um momento importante da vida dela,
né? Um momento único, importante, você foi escolhida e você está em dúvida se você vai porque você não consegue, se você acha que você não vai comer. Cara, é assim, é pensar muito pequeno, é ser muito egoísta, Verdade. sabe? Você tem que olhar as coisas de uma forma, né? Não, quando eu falo isso para a pessoa, não é criticando, é mostrando para ela que o universo de recompensa não pode ser só da comida, Sim, né? Isso precisa ser ressignificado. Ou seja, só é bom se tiver comida, só é bom se tiver bebida. Uma festa não pode ser legal se você for lá e conseguir beber um drink só e ficar numa boa, dançar da forma que. Não pode. Para ser. Ou seja, porque você não conhece ainda esse outro lado. A gente tem a tendência a gostar do que a gente gosta, do que a gente conhece, que é mais sim, cômodo, é mais sim, fácil. A pessoa que só conhece esse estilo de vida baseado em bebida, em comida exagerada, sim. ela está refém daquilo porque é o único caminho que ela conhece. Ela Tu precisa acredita se que permitir. lazer para ela é se encher de, né, beber tudo no final de semana, comer até passar mal? Esse é o final de semana. Então não existe Isso aí. outra coisa que Ela, vai produzir a mesma coisa se ela descobrir. ela vai, exatamente, ela vai ter que se permitir isso. Só que é como se fosse, é assim, eu imagino assim, é assim que eu ensino para os meus clientes. Para você pegar alguma coisa na mão, fisicamente falando, para eu pegar isso daqui, eu seguro com as duas mãos. Eu não consigo estar segurando isso daqui e pegar uma outra coisa com as duas mãos ao mesmo tempo. Eu tenho que soltar isso. Só que esse delta T entre soltar isso e pegar isso é o medo. Isso é o medo, que é aqui que causa o desconforto, porque eu não estou nem na certeza disso e nem disso. Eu estou no vácuo, no vazio, no nada. Isso transferindo para a nossa vida é, é esse meio termo entre o desconforto de estar acima do peso e o prazer de ter conseguido. Não é uma coisa que acontece, acordei e aconteceu. Existe um delta T aqui. E nesse delta T, que é onde você mais evolui, que é onde você está com a sua mente fora do automático. Quando você se presta a sair do Sim, automático, sim. que é onde você tem que pensar para fazer, que é onde acontecem as novas conexões neurais, é aí que as escolhas são feitas. Porque enquanto você está fazendo a escolha que segurando isso aqui, isso não são escolhas, isso são hábitos. É, Já é está no automático. automático. Isso aí. Isso não é escolha. Escolha é quando você larga isso e decidiu pegar o outro, que você vai ter que toda hora parar. Só que aí gera uma luta interna, porque o nosso cérebro não quer isso. Ele quer manter o mesmo que ele está fazendo, ele quer repetir. Ele quer manter aquela homeostase do equilíbriozinho ali gostosinho, aquela coisa de estar abraçado na merda. Tá Isso aí. ruim, mas é Tá confortável, quentinho aqui, né? tô bem aqui, tá bom, né? Quentinho, gostosinho. Então, assim, esse estado de desconforto, ele é muito estressante, estressante mesmo. Nosso corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Estresse. Em alta, por isso que a pessoa em dieta, mesmo às vezes consumindo a quantidade necessária de nutrientes, é muito comum, se ela for medir o nível de cortisol dela, estar em alta. Porque ela está fazendo coisas fora do padrão. E isso está gerando um desgaste mental. E o Sim, seu cérebro está fazendo de tudo para você desistir dessa porra. verdade. Simples assim. Tá arrumando um Então, monte de assim, coisinha, um monte de historinha que você vai começar a contar pra você mesmo. então isso é o grande pulo do gato. É você primeiro saber que isso existe, por isso que o trabalho de coach eu acho tão interessante nesse sentido, porque ele te antecipa as coisas que vão acontecer, Sim, né? Você tipo já vai para a luta sabendo mais ou menos quem é, né, com quem que você vai brigar. Isso facilita muito, porque você já consegue planejar muita coisa, se prevenir, se precaver e até você vai ter também já um suporte a mais quando as coisas acontecerem, né? Que é o feedback ali que você tem com a pessoa, que você consegue no momento mais, né, rápido conseguir tirar a pessoa de uma situação ou não, né? sim. Então, assim, um último ponto que eu trouxe aqui para a gente refletir, que eu acho muito interessante, são as coisas das áreas da nossa vida. Eu sempre fiz essa dinâmica com os meus clientes. As pessoas geralmente chegam lá, né, desmotivada, achando que não consegue. Poxa, eu já tentei de tudo, não consigo emagrecer, nananã. E elas acreditam naquilo dali de uma forma.
que elas acham que elas são só, que ela é só aquilo ali, né? E quando você para analisar a vida da pessoa, cara, né? Tudo, é uma pessoa, vamos lá, tá 30 quilos acima do peso, tá emocionalmente abatida, mas se você for olhar para a vida dela, cara, ela é uma puta profissional, ou ela é uma excelente mãe, ou ela Regrada, é tem uma. disciplina para um monte de coisa, né? Exatamente, exatamente. É isso que eu falo, cara, você não é isso, você é uma soma de várias coisas. Você está isso nessa área nesse momento. Mas se você fosse isso, você não seria uma profissional, você não teria conseguido casar. Como é que você conquistou o seu marido? Não teve uma arte da conquista? Em um determinado momento, você não foi autoconfiante? Vamos resgatar essa autoconfiança, que ninguém conquista alguém com a autoestima baixa. É Verdade. impossível, né? Não existe. Na sua carreira profissional, às vezes a pessoa tá lá, né? Pô, tá 30 quilos acima do peso e super bem sucedida na área profissional. E para e pensa, cara, é uma questão de transferência de foco. É Porque o que aquela que é frase do T. foco? Haveck, né, do autor da Mente Milha Segredos da Mente Milionária. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, é inadmissível uma pessoa que fala, não consigo ter disciplina de alimentação, de É, exercício, disso, daquilo. Aí tu chega no escritório, é um cara totalmente disciplinado, todo certinho, metódico, todo né? Isso. metódico, as planilhas. Eu falei, cara, entendeu? Ele ainda não Meu conseguiu contador, eu fazer as falei isso para ele também. Eu conexões. falei, pô, Ele não conseguiu fazer as conexões de que é a mesma coisa. Só que tem um detalhe, que é o que eu acredito pelo meu histórico do fisiculturismo. Foco, a pessoa para ter foco, ela só consegue ter foco em uma coisa. Eu até uso a comparação da câmera. Quando você foca, tá tirando uma foto, você quer focar numa coisa, o resto existe, mas está meio nubladinho, não tá? O que é o foco da câmera? Só aparece uma pessoa, verdade. né? Mesmo que você saiba que existem as outras coisas ali, você só está vendo uma coisa. Eu faço esse paralelo na vida com isso. Não tem como a pessoa ter foco em tudo ao mesmo tempo. Ela escolhe uma área da vida. Ela pode alternar, mas ela tem que escolher. A pessoa que quer ter o foco em tudo, não vai dar certo. Isso não é Não dá. foco. Primeiro que isso não é foco. Isso é, pô, tô dominando todas as áreas, eu me dedico a todas as áreas, ok. Mas foco, a palavra foco não é isso. Eu penso como uma fila indiana, tá um atrás do outro. Você tem o livre-arbítrio de, a hora que você quiser, mudar a ordem dessas coisas. Cara, nesse momento a minha vida pessoal tá em primeiro. Meu foco Tá agora é lá. isso. Tô dedicada, a outra tá caminhando junto, beleza. Decidi que não é mais isso, que eu não, nesse momento eu posso me permitir a colocar a minha vida física em primeiro lugar, por exemplo. E assim, eu acredito muito nisso. E eu acho que isso tira um peso muito grande das pessoas. Porque a gente está vivendo uma era do perfeccionismo, né? Que você tem que ser bem-sucedido em todas as áreas. Eu acho que ele até acontece quando é feito por etapas. Ninguém consegue tudo ao mesmo É tempo. porque você já colocou aquilo no teu sistema no automático, aquilo já funciona, teu programa já está rodando com aquilo, né? Já está rodando, Eu sou um isso cara que eu aí, não consigo fazer atividade física, então eu foquei agora em ser um cara disciplinado. Eu coloquei aquilo, já faz parte. Como eu escovar dente, eu tenho que isso correr, aí, eu tenho que. isso Já aí, está no automático. Agora vamos o quê? Agora vamos para a parte intelectual. E aí assim isso você aí, vai fazendo, né? Por isso que eu não gosto isso muito da aí, palavra equilíbrio, eu gosto de harmonia. Eu acho que a harmonia é melhor, isso aí. né? Você viver na Eu harmonia. também. Equilíbrio, tu não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio, exatamente. Não tem. Para você desenvolver, você tem que estar focado em alguma coisa. Não existe o equilíbrio, nunca vai ter equilíbrio. Equilíbrio é teoria, na prática não existe. Então, assim, eu trago essa questão de reflexão, Bernardo, porque isso gera muita frustração. Eu vejo que isso gera frustração nas pessoas. As mulheres, quando estão com autoestima baixa, e eu estou falando mulheres porque é o meu público, né, 99%, elas chegam para mim já ela num estado assim de tão desacreditada que elas não conseguem ver nada de positivo nelas. E quando você começa a despertar essas coisas, elas, caraca, é mesmo, né? Nem elas entendem. Como é que eu consigo fazer isso e não consigo fazer Sim. isso? Elas não fazem essa conexão, né? Se desdobra
né, move mundos e fundos para, às vezes, para agradar os outros, a filhos, a terceiros, e é incapaz de acordar um pouco mais cedo para preparar a sua refeição. Tipo, sabe, não tem uma coerência. Você fica, nossa, essa pessoa não existe. Ela entrou num grau de anulação tão grande. Por exemplo, já conversei com vários clientes que, tipo assim, quando você pede para ela falar dela, ela fala duas palavras, a terceira já começa a falar do filho, do marido, da. Fico, calma, vamos falar eu tô falando de você. Quem é você? Aí ela começa, não, 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 daqui a pouco, não, 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 não. Você entende? Ela não existe mais. Ela já está num nível que ela não se vê mais. Ela é um objeto que está ali para servir aos outros. Não, se você prestar Pra... atenção na conversa das pessoas que estão por aí no restaurante, você vê que elas estão sempre falando de terceiros, né? É sempre de histórias, né? E cada vez mais você vai se anulando, cada vez mais você não Isso está aí. contando de você. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cara, fulana não gostou daquela roupa, não gostou da... Sempre é alguém terceiro, né? Sempre alguém. Já percebi muito isso já. É muito mais interessante, né? Porque é aquela coisa assim, é o desejar, a utopia, né? A gente está vivendo uma era de utopia. A foto dela é melhor, o corpo dela é melhor, a vida dela é melhor, o marido dela é melhor. Tudo utopia. É uma utopia infinita que nos impede de viver a realidade. Isso é muito perigoso. Não, Eu sempre o carro do vou. vizinho é mais bonito, né? A casa dele. E eu gosto sempre de falar, o extraordinário, ele só é extraordinário porque você não tem, né? Eu já Isso aí. tive, por exemplo, eu morei 3 anos nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos é mais fácil ter carro, né? Financiamento, essas coisas. Aham. Aqueles carros dos sonhos que a gente quer ter aqui. Eu posso muito falar isso, cara. Depois que você dirige uma semana, aquele carrão que você queria ter, conversível, é a mesma coisa se você estivesse dirigindo um Uno É Mille, um entrar, ir pro Golzinho. local. Porque ele já não é mais extraordinário, ele já é seu. Então não tem nada, você não está sentindo nada. O carrão, que custa, não tem nada. E quando você não tem, você fica, oh, entendeu? É. Então ele só é extraordinário porque você não vive aquilo. Quando você vive, é uma coisa comum. Exatamente. Esse raciocínio é perfeito. E a gente observa muito isso, né? Muito mesmo. E é uma forma da gente também se atentar para a gente mesmo. Porque, por exemplo, aí pegando o gancho da minha história, da ressignificação, para você ver como que a gente não é, a gente está. Quando a gente começou esse treinamento da mentoria, caiu muito perfeito para mim, que eu estava no processo de ressignificação de tudo. Eu tinha decidido que eu não queria mais competir. Isso já estava decidido na minha vida. Por ressignificações, né? De ressignificações de tudo. Como eu te falei, porque para competir você abre mão de muita coisa. Abri durante tantos anos porque fazia sentido. Eu comecei a perceber que não fazia mais sentido isso. Então eu quis ressignificar. E aí entrou a mentoria na minha vida. E foi muito bacana porque, assim, vai tudo o que não é seu mesmo, que é para ficar. Por exemplo, a competição não é mais uma coisa que está nos meus planos, mas eu não tenho aquela dor de tipo, caraca, não vou mais competir. Porque o que ficou de verdade? Cara, não mudou nada. Eu continuo treinando todo dia, como se nada tivesse acontecido. Minha alimentação, não é porque eu não vou treinar mais que eu vou sair igual uma louca comendo isso. Não existe mais isso na minha vida. A diferença é, lógico, as permissões. Mas isso foi uma coisa que eu negociei dentro de mim. Eu sabia que para eu poder me permitir mais isso, eu não ia ter aquele corpo que eu tive. Então, Sim. é um diálogo interno que você vai gerando. Então, assim, só que o resumo disso tudo que eu achei muito bacana foi essa coisa, assim, essa sensação de tipo, cara, vai o que tem que ir, o que não era verdade, né? Verdade. No sentido assim, não é mais verdade. Foi, mas não é mais, você entende? Sim, sim. Então, e ficou, e eu acho que a grande trajetória da nossa vida é essa. É ir ficando o que você acredita, e você é como se botasse na bagagem, né, na mochila, e vai seguindo, né? Por isso que eu nunca acreditei, nunca gostei muito daquela coisa, tipo, uma pessoa que é de um jeito só a vida inteira. Eu não sou muito dessa linha. Se Eu não transforma o tempo gosto. todo, né, cara? E quando É, você entende é que uma para você atingir metamorfose. alguma coisa que você não tem hoje, seja um corpo, seja alguma coisa financeira, você nunca vai atingir sendo a pessoa que você é hoje, porque a pessoa que você é hoje te trouxe para onde você está, entendeu? Exatamente. Quando a gente entende Exatamente. isso, que a gente tem que se transformar, né? Uma vez
Já tá indo aí, só aceitar que vai. Tá conectando. E aí, boa noite. Me pegou bebendo água Eu também, ó, comigo pode ficar bom, que eu bebo o tempo todo, eu não paro um o minuto. tempo todo. Verdade, tá certo, isso aí. Não, é Bem, engraçado, né, como é esse negócio de hábito, né? Eu sou aquela pessoa que, hoje, para mim, eu sou viciado, não consigo ir na esquina se eu não levar água, né? E eu passei a minha aham, vida inteira tomando bronca, né? Toda vez que eu vi um amigo meu, vários casos de amigo meu que tiveram pedra no rim, né? Porque eu não bebia nada de água, né? Ele era aquele cara que não bebia nada de água. Toda vez que eu via uma história de pedra no rim, eu ficava assustado, porque eu sabia que eu ia ser o próximo de algum jeito, né? E hoje, para mim, uhum. é algo muito comum, né? Você ressignificou, né? Isso. E um pouco do que eu me comprometi, pensei em falar hoje tem um pouco a ver com isso, né? Dessas verdades absolutas da gente, né? Bem, Sim. primeiro deixa eu me apresentar aqui, né? Para Aham. quem for assistindo e depois for assistir no segundo momento. Eu sou Fernanda Soares, me apresento como professor formada em Educação Física, né? Tenho um histórico aí de trabalho nessa área. Uhum. Mas a proposta de estar vindo falar aqui tem a ver com a minha vida pessoal e como que isso se desenvolveu, né? Quando entrei na minha adolescência, eu desenvolvi uma compulsão alimentar que teve a ver com mudança de cidade, enfim, né? Teve um contexto, sempre tem um contexto. E com isso eu desenvolvi uma compulsão alimentar que me causou um sobrepeso. Cara, e você viveu uma adolescência sobrepeso Eu é sei. algo É, assim, é é, bullying, é né? Aquela muito, coisa toda, né? é muito complicado, te priva de muitas coisas, né? Você não quer ir na Eu acho que festinha, né? Não quer ir naquela festinha que me sente bem, né? eu não, eu, para eu sair de casa, eu ficava tensa antes, porque eu não tinha roupa que cabia, então eu já começava a criar aqueles monstros na minha cabeça, né? Porque eu queria ir, mas não conseguia entrar na roupa e eu me negava a querer comprar maior, enfim, assim, foi um transtorno muito complicado. Só que ao mesmo tempo, hoje com o olhar, né, depois que passou, acabei me apegando diante de tudo esse processo ruim que eu estava passando, eu acabei me apegando ao esporte, porque era o momento que eu conseguia extravasar, que eu conseguia ser eu, que eu conseguia, né? Então, assim, uma coisa muito bacana que eu já, né, quero deixar aqui para vocês, que é sempre bom, assim, sempre tem alguma coisa que a gente gosta, que a gente se Tem. identifica, né? E na época, aquilo foi o esporte que depois, consequentemente, me levou a fazer educação física. Eu fiz uma faculdade de educação física acima do peso. Eu me lembro até hoje, olha que loucura. Quando eu estava fazendo a matrícula para fazer a prova, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu até choro quando eu lembro. Porque eu falei, cara, eu vou fazer faculdade de educação física porque eu não posso ser uma professora gorda. Então, eu vou me Sim. comprometer É um a caminhar. compromisso público, né? É igual quando você que eu falo para É, as pessoas assim, tem medo de falar em público, avisa que você vai fazer uma live daqui a 10 dias, que você vai, né? É o teu compromisso que você já colocou aquilo ali, né? Muito legal. exatamente, exatamente. E foi. Só que até então era uma coisa muito externa, Bernardo. Era uma coisa assim, muito de preocupação mesmo com o físico, entende? Com aquela fase do que os outros vão pensar, como que, né? É assim, o preconceito que você. Lógico, porque existem as comparações, o tempo inteiro você está sendo Sim. comparado. O tempo E inteiro. eu Como adolescente, acho que a então. mulher sofre mais com isso, né, cara? Porque a mulher é mais cobrada, né? Eu acho, não sei, né? Muito mais. Socialmente, É muito mais socialmente a cobrada, mulher né? tem que estar bonita, né? Socialmente a mulher tem que estar bonita. A mulher tem que estar gostosa, a mulher tem que estar dentro dos padrões. Então, assim, aí veio todo esse universo, fiz a faculdade, me desenvolvi ali, comecei a entrar nos padrões, né? Porque tinha uma atividade física, né? Praticava, comecei a entrar nos padrões e sem perceber, eu fui caminhando para o lado oposto, o outro lado, o lado da intensidade de fazer ter aquilo intenso na minha vida que foi me aproximando do fisiculturismo, né? Era uma coisa que eu já queria há um tempo, mas por conhecer o esporte, eu demorei um pouco para entrar, porque eu sabia assim, primeiro que envolvia muita grana, né? É um esporte caro
E Alimentação tudo que também você complexo, né? tudo é muito caro. Uma competição é algo muito caro. Você paga um carro para competir, por exemplo. É tipo Caramba. isso. É muito. As pessoas que estão de fora não têm muita Não, noção. eu tinha Mas um uma. amigo meu que competia, eu lembro que era bem difícil mesmo. Ele fazia uma campanha para a pessoa ajudar, eu até ajudei uma época aí, era bem Isso complicado aí. mesmo. Ainda mais no Brasil, né? Porque é o esporte amador, então assim, não tem incentivo nenhum. Então, assim, é tudo do seu bolso mesmo. Então, assim, quando eu tomei essa decisão de que queria entrar nesse mundo, mais por uma questão assim, eu queria conhecer o meu limite. Uhum. Num primeiro momento, esse foi o meu desejo inicial de entrar no fisiculturismo, era isso. Conhecer até que ponto eu realmente tinha esse controle da mente que tanto se falava que as pessoas do fisiculturismo tinham. Uhum. E assim, 6 anos atrás eu iniciei essa jornada. Então, o que eu quero trazer com isso? Olha, Bernardo, esses dois polos que eu vivi, né, de uma vida sobrepeso, onde você vive sob olhares dos outros, os olhares críticos dos outros, totalmente, Sim. ainda mais no momento que eu vivi, no momento de adolescência, que você não tem, né, aquela autossuficiência ainda. E, por outro lado, eu vivi um outro extremo também do olhar dos outros, porque você ser fisiculturista no Brasil, mulher, músculo, fora do padrão, enfim, Sim. assim, eu vou te falar, foi mais preconceituoso do que ser gordinha. Muito Sério? mais. Muito mais preconceituoso. E te Esse digo é mais, feio, aí muito forte, né? as pessoas assim, elas acham legal, mas não quer pra ela, né? Por exemplo, relacionamento não existe. Ou você tá com alguém do meio, né, dali da mesma vibe, ou você tá sozinha. Não existe, o fisiculturismo é um esporte que não existe um meio termo, entendeu? Ah, dá pra ter tudo. Não, não dá. É tudo ou nada, né? Isso tem um lado muito positivo, que é um desenvolvimento do controle da mente num nível muito, muito elevado. Sim. Porque o atleta de fisiculturismo, ele não é como qualquer outro atleta. Por exemplo, um jogador de futebol, ele pode ir lá, faz o treino dele, dá o máximo dele, mas ele vai para casa, ele tem a vida dele normal. Ele é atleta naquele horário do jogo, né, das concentrações, enfim. O fisiculturista não. O fisiculturista ele é atleta 24 horas Sim. por dia. Para onde vai, E leva isso comida, né? envolve tudo. E isso envolve os relacionamentos dele, isso envolve a vida social, a vida familiar, ou seja, assim, foi um momento muito, muito mais preconceituoso do que quando eu era gordinha. E eu digo isso, assim, só que enquanto eu estava vivendo isso, eu não sentia, porque você está cercada daquelas pessoas que estão no mesma Uhum. vibe que você, Uhum. né? Então eu não tinha essa percepção. No, aí é onde vem a terceira fase da minha vida, que é onde tudo que eu quero contar, que na verdade a gente não é nada, a gente está, Verdade. né? Eu falo o E tempo todo isso, isso, né? fazendo um link com as pessoas, né, que se rotulam, que se diminuem, que se, né, o tempo inteiro, mas eu sou assim, eu não consigo, eu tô gorda, eu não consigo emagrecer. Cara, tudo tem a ver com o A significado que identidade, você né? está dando para aquilo. Exatamente. Aí entra uma questão que eu queria, são 3 pontos que eu queria trazer aqui, que é a questão da motivação. Eu toco muito nessa tecla no meu trabalho que eu faço, nas minhas lives também. Primeiro, porque as pessoas têm um conceito errado de motivação. Quem geralmente é contra isso, acha que é besteira, que é coisa de fraco, que é coisa de. Ah, você não precisa estar motivado, você tem que fazer independente. Primeiro, que ele não entendeu o conceito de motivação, né? O motivação é, de fato, ao pé da letra, é o motivo para você fazer aquela ação. Motivo para ação, né? O ser Motivação. humano, por instinto, ele só faz quando ele tem um motivo para fazer. Isso é nosso instinto de sobrevivência. Eu leio a sobrevivência do menor esforço. Ele não faz nada que não tenha sentido para ele. Se a gente for pensar nos nossos primórdios, né, na nossa questão de poupar energia Sim, por sobrevivência, a gente só faz as coisas quando existe um porquê, né? Lá nos nossos ancestrais, eles só iam caçar por gastar energia porque precisava comer. sim, Então, entender que tudo tem que ter um porquê é o primeiro passo. A sim. partir daí, eu tô falando, eu tô trazendo isso à tona, assim, porque eu vi muito isso no mundo do fisiculturismo, eles levantaram essa bandeira de tipo, quem não consegue é porque é fraco,
Ah, quem não consegue é porque não quer. E, cara, e não é assim. Só que a mentalidade do fisiculturista, ela já tá num outro estágio. Ele já passou desse estágio, ele já tem essa motivação internalizada nele. Então, assim, é como se ele não conseguisse olhar para trás, ver que nem sempre foi assim. Entendi. Ele não tem essa capacidade de virar a cabeça para trás e ver que nem sempre foi assim, a partir do momento que ele encontrou aquela motivação. Se fosse assim, cara, fisiculturista seria para sempre, você não mudaria seus planos de vida, você definiria uma coisa e seguiria aquilo dali para sempre, Uhum, né? uhum, Tanto que a gente muda os planos, a gente muda as vontades, ou seja, a gente muda as motivações, claro. os motivos, né? Então as pessoas elas acham que motivação é aquela pessoa que acorda, né? Uhul! Não, Hoje eu vou malhar, vamos lá. Cara, não não tem nada a tem isso, ver não com existe. isso, não tem Você nada a vai sem ver. vontade mesmo e vai embora, né? Você não tem E essa. simplesmente porque você encontrou aquele motivo para isso. Você conseguiu, na verdade, encontrar o motivo significa você significar uma coisa, né? Porque é o que eu falo para as pessoas. Tudo na vida, qualquer palavra, qualquer coisa, são apenas palavras. Se eu falar para você, falar assim, Bernardo, se eu falar para você cachorro, o que que vai vir na sua cabeça? Provavelmente algo relacionado a alguma coisa que você já viveu e te trouxe à Sim, memória, sim, certo? sim, Para mim, já vai ter um outro sentido, claro. porque tem a ver com algo. Ou seja, a Se palavra em você foi si, mordida cachorro, por um não é cachorro com 2 anos de idade, é uma coisa horrorosa. Você tem um isso horror. aí. Eu, ao mesmo tempo, vou falar, ai meu Deus, cachorro, eu amo cachorro. Então tem a ver com a minha trajetória. Consequentemente, tem a ver com a significação que eu dei para aquilo dali. Ou seja, a palavra em si, ela não é nada. Ou seja, né, motivação, focado, não sei o que lá, todas essas coisas que eles inventam, isso em si não quer dizer nada. Agora, a forma com que você está significando, internalizando aquilo ali é que importa. E o mais importante é entender que isso pode ser mudado. Com É isso certeza. que é o mais Eu vou bacana. te falar, É não, isso. não tem nada nem bom nem ruim, é o significado que você dá para aquilo, né? Se você perde um parente seu, no dia assim, falecimento dele, com 80 anos aquela pessoa morreu. Se você. Ah, é muito ruim, calma aí. A pessoa viveu 80 anos. Se eu significar que foi algo bom que ela viveu 80 anos e eu sou grato por isso, é algo bom. Se eu falar que é ruim e que eu Exatamente. queria mais, então não tem nada bom nem ruim, é o Exatamente. significado que a gente dá, Exatamente. né? Só que aí, quando a gente pensa nisso a nível de emagrecimento, vamos lá. As pessoas em geral falam, né? Ah, não, mas o motivo eu quero emagrecer, quero me sentir bem, quero ficar gostosa, quero me olhar no espelho e gostar da minha imagem. São as respostas mais comuns que eu recebo, por exemplo, no meu trabalho de coach. Isso, na verdade, é como se fosse assim, é uma primeira camada. É o que a pessoa acha que ela quer. E ela se apega naquilo dali, e como esse motivo ele é muito superficial, Fraco, ele né, não dura Fernando? por muito tempo, é fraco, não dura por muito tempo. Aí a pessoa entra naquele loop negativo de não conseguir, fica frustrada e começa a se achar fraca. Porque, poxa, eu quero, mas eu não consigo. Na verdade, esse motivo, ele tem camadas mais profundas. É onde a gente vai de encontro a descobrir a nossa essência, né? Que entra essa questão de ter e ser. Isso eu acho muito, Sim, muito isso é tudo, significativo né, cara? a gente comentar aqui, exatamente. Quando a gente trabalha a questão da essência, é muito comum a gente perguntar para as pessoas assim: ah, você é uma pessoa feliz? No senso comum, naquele ímpeto, a gente quer responder que é, né? Aí você vai perguntar para a pessoa por que que ela é feliz, ela sempre associa a felicidade dela às coisas. Ah, eu sou feliz porque eu tenho uma família muito legal, eu sou feliz porque eu tenho um trabalho legal, eu sou feliz porque meus filhos são maravilhosos. Ou seja, vamos pensar de uma forma drástica, mas se essas coisas que ela está falando que traz a felicidade dela não existisse, se amanhã o marido dela foi embora, então ela não é mais uma pessoa feliz, Esse é o problema. isso é a gente, e de fato não vai ser, porque ela acreditou naquilo, que a felicidade dela tá naquela outra pessoa, e realmente, se essa pessoa for embora, ela não vai ser uma pessoa feliz. Ela vai ter que entrar no processo de ressignificação, porque ela acreditava naquilo, né? Então, assim, todo esse processo de emagrecimento, ele envolve a profundidade das camadas. A gente tem a tendência a ficar na superficialidade, que está ligado à estética,
que está ligado à saúde, na verdade, é muito bonito falar, né? Eu quero emagrecer por saúde, é bonito falar isso, mas se a gente, se isso fosse realmente verdade, se emagrecer por saúde fosse algo tão forte, não Todo teria, mundo estaria magro, né? não, e não teria cabimento exatamente uma pessoa fumar, não teria cabimento uma pessoa não praticar atividade física, não teria cabimento a pessoa comer exageradamente. Isso não é um motivo significativo. E Verdade. não é, não porque não é importante. Ele não é um motivo significativo simplesmente porque ele é um motivo não palpável, vamos dizer assim a palavra. O que é um motivo não palpável? Para o nosso cérebro, Bernardo, você sabe, né? A gente, lá dentro do nosso cérebro, ele não funciona de uma forma assim, o que existe e o que não existe. Ele não É difere o tudo a real do mesma imaginário. coisa. Exatamente. Como ele não difere isso, da mesma forma, ele não difere o abstrato e o concreto. O conceito de saúde é uma coisa muito abstrata, se você for parar para pensar. O que é saúde? Né? Se eu pensar em saúde, eu vou pensar uma coisa, de acordo com o meu histórico de vida. Se eu te perguntar o que é saúde, também vai estar, é uma outra coisa. Então, o nosso cérebro, ele sempre age por comparação. Então, por isso que essa ideia de querer se convencer que você precisa mudar seu estilo de vida por causa de saúde, ela não é muito legal de ser usada. É importante, ela vai entrar ali por osmose, sabe? Mas ela não é aquela coisa, cara, eu vou focar nisso, eu vou mudar por saúde. Porque, por ser um conceito abstrato, a gente, por exemplo, quando pensa em saúde, pensa numa pessoa andando, falando, é uma pessoa saudável, né? Quando a gente pensa numa pessoa que não tem saúde, vai pensar o quê? Uma pessoa que está lá no hospital, acamada, E se doente, você for pegar a definição da Organização Mundial de Saúde, você vê que não é. Se você pegar lá, você vai ver, né? A gente já viu várias todo mundo vezes está saudável, né? que a definição de saúde é o bem-estar completo emocional, social, né? As relações não é só ausência de saúde, né? Então, quando Exatamente. você não consegue se relacionar com as pessoas, né? Como você falou, está numa festinha, às vezes tem pessoas que têm uma coisa maravilhosa para ganhar dinheiro na internet, mas não quer se expor porque não está se sentindo bem com o seu corpo, ela não está socialmente bem e ela acha que está saudável. E a definição não é minha, né? Da própria OMS, Uhum, que é um uhum, bem-estar completo físico, emocional, social, né? Então não é só uhum. ausência de doença. E às vezes a gente acha que é isso, né? Na verdade, todo mundo acha que é isso, né? Ser saudável é estar bem fisicamente. É muito pouco trabalhado esse lado, né? Emocional. Não é falado nisso, né? A gente tem uma sociedade que se fala muito pouco disso. Graças a Deus, agora com a internet, isso está se desenvolvendo mais. Mas ainda é uma coisa muito reprimida, se você for perceber, né? 99% das postagens estão associadas ao físico, né? 1% Sim. ao psicológico. Então, assim, ainda é muito discrepante a diferença. Então, é normal a gente ter uma tendência a achar que tudo está relacionado ao físico. Então, essa questão que eu estava trazendo da saúde ser uma coisa não palpável, não mensurável, vamos dizer assim, não é uma coisa muito mensurável, torna o processo da pessoa entender, querer emagrecer por isso um pouco mais difícil. Sim. Por isso que eu trabalho sempre. É muito bom você trazer coisas que sejam mensuráveis, né? No meu trabalho de coach, por exemplo, é sempre com coisas visíveis, né? A foto é um jeito, uma roupa que não cabia em você é uma forma, uma meta de peso é uma forma, são coisas que você consegue visualizar. Quando você visualiza aquilo, automaticamente te dá a sensação a recompensa de conseguiu, né? Porque se a gente for perguntar para a pessoa que passou por um processo de emagrecimento, quanto você está se sentindo mais feliz? É lógico que ela vai dizer que está se sentindo mais feliz, mas não é uma coisa que você consegue medir, entende? Ela vai Sim. medir com outras coisas. Eu estou mais feliz porque hoje eu coloco uma roupa que antes eu não me sentia bem. Aí a felicidade dela, ela expressa por tabela, Sim. mas o conceito de felicidade ela não consegue expressar. Então, o trabalho de emagrecimento, geralmente a gente tem a tendência a caminhar para esse lado,
da gente definir coisas que sejam mais palpáveis. Aí entra uma terceira questão que eu queria, finalizando essa questão da essência, que a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Eu trabalho, é muito comum acontecer. Eu estou trabalhando online a partir desse ano, mas eu já faço eu tinha uma academia até o início do ano. Então, assim, eu Desculpa, só tive 8 anos. esse cara que entrou aqui é top, ó, Bruno. Bruno é personal, é um cara casca grossa, lutador de MMA, meu brother É? aí. Oi, Bruno, Ele prazer. treina um monte de gente aí para personal fight. Ele é um diferencial, né, que eu acho legal, que a galera hoje está trabalhando muito. Né, hoje o pessoal está focando, trabalhando, entendendo a mente, né? Trabalhando a parte da mentalidade junto. Pô, cara casca grossa aí. Valeu, Brunão. Bacana, vou seguir ele lá depois. Segue Bruno lá. Nascimento. Então, o que eu estava falando? Eu já venho com esse trabalho de emagrecimento já há 8 anos, mas era um trabalho presencial. E nesse trabalho, cara, era muito comum, assim, é o que eu tô te falando, essa coisa de você buscar as outras camadas é uma coisa muito complexa. 100% das pessoas que procuravam o trabalho de emagrecimento era porque não se estavam sentindo bem, né, fisicamente, queria melhorar a autoimagem, não estava satisfeito. Quando você vai trabalhar mais a fundo, envolve relacionamento, são pessoas que, em geral, não estão bem Sim, sim. bem estruturadas na Eu sou relação. exemplo Então, disso. é, Pô, a minha vida, assim, o que eu falo não é o emagrecer, né, Fernanda? Tem muito mais coisa envolvida, né, cara? É a pessoa que você se torna para emagrecer. É a pessoa que. Porque por isso que essas coisinhas de chazinho, essas milagres, não existe. Por quê? Porque você vai estar sendo a mesma pessoa. Você está burlando, você vai estar meio que fake a parada, né? Você não vai estar se transformando. É igual o cara que ganha na Mega Sena. Ele não é um milionário, ele só ganhou o dinheiro. Ele não sabe o caminho exatamente. que É o percorrer. ter e ser. Ele não Exatamente. é aquela pessoa, né? Exatamente. Nessa busca dessas camadas mais profundas, eu já tive, por exemplo, cliente, cara, que se separou decididamente. Se separou, Fernanda. O processo de emagrecimento trouxe uma separação. O processo de emagrecimento trouxe uma reconciliação no relacionamento. Então, assim, é entender que o fato de você querer emagrecer, querer estar melhor fisicamente é o início, é uma primeira camada. Só que isso não vai te sustentar ao ponto de você conseguir um objetivo total. Por quê? Muito provável tem outras coisas que precisam ser trabalhadas. Se você ficar só nessa esfera do eu quero físico, você não vai conseguir, tá? Então é aí onde entra essa questão que eu te falei de você conhecer sua essência. A maioria das pessoas não se conhecem, porque estão naquela esfera do ser, É. do ter, e não do ser. Elas estão envolvidas, elas são felizes porque tem um marido, porque tem filho, porque tem um trabalho que elas julgam. Então, assim, são tudo coisas que te tornam ter alguma coisa. Mas se você for pensar que se tirar aquilo dali, se você fizer um exercício, né, de pensamento nisso, cara, se amanhã eu acordar sem o meu marido, o que que sobra de mim? O que que eu sou? Muitas pessoas não têm essa resposta. Isso é muito preocupante, né? Você tá de cara com uma pessoa que não sabe, não se conhece. E aí, por que que isso se torna preocupante? Porque ela vai se tornar uma pessoa muito mais influenciável, são essas questões das mídias sociais que está dando esse boom em cima das pessoas com essa necessidade do emagrecimento, dessa necessidade de estar dentro dos padrões, né? É Sim, muito esse louco tem que, isso. né? Tem que. Eu falo, você não tem que nada. Esse tem que, eu tenho Exata, que isso, eu tenho que aquilo. Você não tem que nada, calma. exatamente, você não tem que nada. Eu falo muito isso, né? As pessoas, Fernanda, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo, meu amor, você pode tudo. Desde que você entenda que tudo são escolhas. Né? Uma coisa que eu trabalho muito com minhas clientes, minhas alunas, eu falo, cara, olha só, nós somos adultos. Vamos entender, vamos parar com essa criancice, né? Vou falar assim, parar com essa criancice, que é só criança que, quando quer alguma coisa, chora e alguém dá sem ela ter nenhum esforço. É Verdade. só criança, né? Adulto que nós somos é o seguinte, meu irmão, eu quero alguma coisa, eu vou conhecer aquele caminho do que eu quero, para eu saber se realmente isso eu quero, ou se é apenas uma projeção, se eu acho que eu quero, baseado num resultado do outro. Conheci aquele caminho, ok, é isso que eu quero.
Agora, meu amor, a gente vai trabalhar e você vai ter que identificar quais são as escolhas que você vai ter que fazer. Por isso que entra esse conceito que você falou. Você pode tudo. Só que esse tudo está alinhado com o que você escolheu para você? Você tá ok, é simples. É o que eu falo hoje em dia. Para a pessoa saber se alimentar, não é um bicho de sete cabeças. Ninguém precisa te ensinar. Salvo as Todo mundo sabe o que tem que exceções, né? fazer, né? Todo Todo mundo mundo sabe. sabe o que tem que fazer. Vamos parar. Salvo as exceções, né? Doenças específicas, um trabalho Ah, lógico. específico de fisiculturismo, óbvio, que ali existe um conhecimento muito mais técnico. Mas eu Sim. não estou falando Mas, em disso. regra Estou geral, a falando, pessoa comum, que quer ter só saudável, ter um né? corpo normal, sabe o que tem que Cara, fazer. você sabe. Aí é só uma questão de você parar, conectar com o que eu desejo, e ver se aquilo está te aproximando ou está te afastando daquilo que você deseja. E é o tempo inteiro assim. É o tempo E as inteiro. A pequenas gente coisas, né? Que você faz todo dia, cara. Não é de vez em quando, porque a pessoa de vez em quando come uma besteira, sai no final de semana e ela acha que, sai da dieta, não sirvo para dieta, não, dieta não, eu não. não gosto de dieta, né? Porque ela acha, é aquele negócio do final, aquela semana entre o Natal e o Ano Novo. Não, isso aí você pode comer, você pode passar mal entre o Natal e o Ano Novo. O problema é entre o Ano Não Novo e vai o ser Natal. isso que te Porra, deixou é o obeso. ano todo, né? É, exatamente. Não foi isso que te deixou obeso. Então, Uhum. assim, e é uma premissa que eu trabalho muito também com meus clientes. Olha só, é caminhando que a gente vai fazer o caminho. Não espera as condições perfeitas Nunca vão ter. para começar. Não vai ter, não vai ter. Trabalho de Joga as melancia emagrecimento. na picape e vai andando que elas se ajeitam, né? Porque as pessoas têm a tendência, por exemplo, eu trabalho esses dois lados, eu trabalho o planejamento, né? Eu acredito muito no que o planejamento ele te ajuda muito. Mas existe um limite entre planejar e começar a colocar em prática. Porque a vida é um livro aberto, né? Você vai planejar, por exemplo, eu planejo de acordo com a realidade da pessoa, né? É um feedback que eu vou conversando, uma sessão de coach, eu conheço a realidade da pessoa. Então a gente faz um planejamento em cima daquilo dali. Só que a vida é um livro aberto, coisas vão acontecer. Só que existe uma diferença muito grande entre você comer um pedaço de doce e comer uma torta inteira. É esse equilíbrio que as pessoas têm a dificuldade de colocar na balança, que é onde a gente tem os extremismos. Né? Já que eu comi um pedaço de bolo, cara, vou comer, terminar de comer no final de semana, na segunda-feira eu volto. E sabe o que eu acho mais engraçado, não vou dizer, seria cômico se não fosse trágico, né? Que a gente faz isso, se você parar para pensar, só nessa esfera da nossa vida. Você já pensou? A gente não faz isso em outros contextos, no seu trabalho, por exemplo. Cara, né? Acordei atrasado, vou Eu não lá, vou eu tenho trabalhar uma. hoje, né? Eu, Não eu, vou já, eu, já, trabalhar eu já fiz hoje. um, eu já fiz um vídeo sobre isso. Você não acorda assim. Você pode detestar o teu trabalho, tá atrasado. Eu não vou trabalhar, não. Porque tu sabe que tem que trabalhar para pagar as contas. Então por que você Mas não sabe vai, o que não que vai gera treinar? exatamente? Por O que você não vai correr? compromisso, as contas e outra. Sabe o que que gera isso também de você ter que ir? É o comprometimento com outra pessoa. Sabe a vergonha alheia? Por isso que esse compromisso, por isso que dá tanto resultado você ter um treinador, você ter um coach, você ter um nutricionista. Cara, você vai no nutricionista, ele vai te falar o que você já sabe. Mas por que que dá resultado? Primeiro, você pagou e segundo, você se comprometeu. É isso que torna o trabalho do coach um diferencial. Porque o ser humano ele tem a tendência a não querer ser envergonhado, né? A não querer mostrar sua fraqueza. Então, por exemplo, um trabalho de coach que você vai ficar ali com acompanhamento semanal, você não apresentar um resultado palpável, dá vergonha. Sim. Dá vergonha. Né? Então, assim, na minha opinião, para as pessoas que não têm ainda esse controle, esse modelo mental, que na verdade é 90% das pessoas, desse autocontrole, o trabalho de coach ele serve muito por isso, porque é uma cobrança, assim como funciona na escola. Né? Quantas crianças acordam, se pudesse não iria na escola? Vai por quê? Porque o pai está cobrando, porque né? Pagou a mensalidade, porque tem que ir. Então, nesse sentido, porque se você for parar para pensar, tira o seu exemplo, Bernardo. Você é um cara normal, acima do peso, vivia uma vida, né? Deixava rolar solto, comia o que queria. Você conseguiu emagrecer 25 quilos, não foi que você falou? Não, já, Cara, assim, emagreci 25 em 5 meses, mas eu já cheguei a pesar
117, hoje eu tô com 85. Não, aí você para e pensa, tipo, como- por que que você conseguiu isso? É o que eu tô Você é falando, eu melhor sou que alguém? improvável, cara. Eu sou improvável, entendeu? Eu sou aquela pessoa, tipo assim, se eu conseguir, eu nunca fui ligado nisso, bebia pra caramba, um monte de coisa. E, porque às vezes, né, é o que você falou, né? Você começa a ver que são os motivos reais, não são, você falou tudo. Não é mais aquela coisa, é aquela coisa que não é palpável, né? É aquilo que. Porque questão de saúde, eu sempre tive isso na minha cabeça. Meu pai morreu com 41 anos de infarto. A vida inteira eu tomo bronca de médico. Eu estava com a pressão subindo, as taxas subindo, e aí aquela coisa toda, isso e aquilo, mas precisou de algumas outras coisas mais palpáveis para eu entender que eu precisava mudar. E quando É você isso aí. muda, né? Tony Robbins fala, é uma decisão que muda toda a tua vida. Quando você fala, eu decidi isso, você vai ver que inconscientemente você vai começar a ter outras ações, porque você decidiu. Aham. É o Entendeu? efeito Então, cascata. tipo assim, eu nunca. Pô, eu parei de. Eu bebia mais de 15 anos, eu fiquei bebendo aí pra caramba, cerveja todo final de semana, durante a semana, Agora deixa eu te direto. fazer uma Eu não pergunta. bebo nada. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu contexto social, ele continua o mesmo ou mudou? As pessoas que te norteiam, os seus amigos mais próximos, Não como tem é que é como. isso? Não tem como você ficar. Você precisa, se você quer mudar, você acha que. Cara, Fernando, chega uma. Você me conhece já de outro, né? De treinamento, né? Mentoria que a gente já fez assim. Cara, se eu não tivesse feito o que eu já passei, né? Estou desde 2014 na parte de desenvolvimento de mentalidade, né? Desenvolvimento humano, eu teria até sofrido, porque muitos amigos meus, né, vieram falar coisas assim para mim, você mudou, você está estranho, você não quer mais saber isso e aquilo. Uhum. E se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, sou muito grato, eu teria de repente ter jogado por fora e ter voltado àquela vida, né? E Aham. amigo mesmo, pouquíssimos amigos meus chegam e falam: Caraca, mandou muito bem, pô, isso aí. Cara, eu preferia você como você era gordinho, você era mais legal. Falei, pô, você é meu amigo pra cacete, né? Eu tava pré-diabético, a pressão subindo, tu gostava de mim pra caramba, né? Porra! Mas foi até legal, você é um exemplo do que eu acredito. Não tem como você mudar. A mudança é de dentro para fora, ok. Mas o meio, meu amor, ele te influencia Muito muito, 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 muito mesmo. Muito. surreal. Então, assim, no contexto de emagrecimento, se você não tiver alinhado com isso, e isso envolve muita coisa. Por exemplo, você é casado. Pô, E isso precisa ser conversado, por exemplo, porque não é só você, por exemplo, sua vida social vai mudar, mas não é a sua, é da sua esposa também. e ela foi, Então, graças a Deus, ela foi no mesmo barco, ela emagreceu 15 quilos também, entendeu? olha que bacana. Entende como que, assim, quando a pessoa fala que quer emagrecer, ela não pensa em quantas coisas está em volta disso. Ela simplesmente quer porque ela quer o final. Ela quer o que ela vê ali na rede social, aquela foto de antes e depois das pessoas, ok, 10, 15, 20, mas o que tem por trás ali, não, as pessoas não querem pagar esse preço. E tem muita coisa, tem muito relacionamento que se acaba por causa disso, tem muito relacionamento que fortalece por causa disso, né? Então, assim, eu já tive cliente, por exemplo, de estar super focada no emagrecimento, olha só, super emagreceu, só que assim, com uma criança, um filho em casa, obeso. E eu tive que, cara, dar uma situada. Falei, cara, olha só, não tem como você tá fazendo todo esse processo. Ok, tô gostando, a gente tá evoluindo, mas olha só, o que você é um contexto dentro da sua vida. Como que você pode estar sendo um exemplo disso, Congruente, né? né? Super feliz. Isso mostra que tá superficial. Porque se você tem uma criança que depende de você, né? Ela come o que você dá. Não é uma pessoa que Criança não tem vai no a mercado escolha. sozinho. Criança não vai no mercado sozinha. Então, como é que está sendo isso daí? Você está focado no seu objetivo e está deixando isso aí de lado? Não dá. Entendeu? Aí, só que ela não tinha se atentado a isso. Ontem na Tá aí, live com o Guilherme, eu falei isso. Eu estava na piscina ontem aqui, tinha uma moça, uma senhora, uma mulher dando uma bronca numa criança. Você só come besteira, você não se alimenta direito. Dando uma bronca. A menina devia ter uns 5 anos. Quando eu olhei, a mulher era obesa, mas ela era muito obesa. acredito. E aí, assim, a parada que dá na cabeça, eu falei assim, meu Deus, como é que você tá. Você tem o que na cabeça de falar um negócio desse? Cara, Não, a criança, ela não tem. eu fico Ela pensando não consegue na cabeça da racionalizar. criança.
eu fico pensando na cabeça da Pô, criança. cara, ela copia só, a criança só pode copiar. A criança não tem como racionalizar, vou comer isso que me faz bem, vou comer isso que vai engordar. Ela não tem essa estrutura do neocórtex, que é a parte mais evoluída do cérebro, só para de evoluir com Aham. 25 anos de idade. Ela não tem como, você não tem como chegar para uma criança e falar, come isso faz bem. Ela só vai comer aquilo se você comer. Ela tem que olhar, ela só consegue repetir, entendeu? Então você entende como que é muito macro essa decisão de emagrecer? Só que ao mesmo tempo, é o que eu estou te falando do planejamento e da realidade. Se você for ficar pensando nisso, em todos esses pratos que você tem que equilibrar para dar certo, você não vai sair do lugar. Então, assim, a conexão com outras pessoas com mesmos objetivos, que, né, que estejam conectadas, é determinante. Senão você vai remar, remar. Pode conseguir? Pode. Mas assim, aí a gente vai ter que falar de exceção. Uhum. A ideia daqui é a gente trabalhar o maior número de pessoas, é falar de regras. Em regra geral, uma pessoa que tem um estilo de vida errado, com o meio, né, social dela errado, ela não vai conseguir mudar. Então, isso vai determinar escolhas. E fazer escolhas significa ter perdas. É muito difícil, Sim. porque a gente quer ter tudo. A pessoa quer emagrecer, se vestir, se sentir bem, mas quer estar no churrasco todo final de semana com os colegas bebendo e comendo. E detalhe, e ressignificar isso também, porque na cabeça dela, não ir a esse churrasco, por exemplo. Porque o problema não é ir ao churrasco. O problema é ir ao churrasco e ter que comer e beber até não aguentar mais. Porque se você for parar para pensar, o que impede de uma pessoa que tem um objetivo de emagrecimento frequentar os locais sociais? Ah, porque ela fica chata, porque ela. Não, isso é a forma com que você está me vendo. Então, na Sim. verdade, você não gosta de mim. Você Sim. gosta do que eu proporciono para você, da forma Verdade. engraçada que eu me proporciono para você. Verdade. Então, assim, né, eu tinha muitos clientes assim que no início falavam, eu tenho uma festa, já sofria. Chegava terça-feira, já ficava sofrendo. Eu tenho um casamento final de semana, meu Deus, eu não sei se eu vou, se eu não vou, porque eu não vou poder comer. Eu falei, cara, olha só, preste atenção, vamos pensar aqui. Você foi convidada para um casamento que são número de convidados limitados, ou seja, a pessoa escolheu você estar lá para você participar de um momento importante da vida dela, né? Um momento único, importante. Você foi escolhida e você está em dúvida se você vai porque você não consegue, se você acha que você não vai comer. Cara, é assim, é pensar muito pequeno, é ser muito egoísta, Verdade. sabe? Você tem que olhar as coisas de uma forma, né? Não, quando eu falo isso para a pessoa, não é criticando, é mostrando para ela que o universo de recompensa não pode ser só da comida, Sim. né? Isso precisa ser ressignificado. Ou seja, só é bom se tiver comida, só é bom se tiver bebida. Uma festa não pode ser legal se você for lá e conseguir beber um drink só e ficar numa boa, dançar da forma que. Não pode. Para ser. Ou seja, porque você não conhece ainda esse outro lado. A gente tem a tendência a gostar do que a gente gosta, do que a gente conhece, que é mais Sim. cômodo, é mais Sim. fácil. A pessoa que só conhece esse estilo de vida baseado em bebida, em comida exagerada, Sim. ela está refém daquilo porque é o único caminho que ela conhece. Ela Tu precisa acredita se que permitir. lazer para ela é se encher de, né, beber tudo no final de semana, comer até passar mal? Esse é o final de semana. Então não existe Isso aí. outra coisa que Ela, vai produzir a mesma coisa se ela descobrir. ela vai, exatamente, ela vai ter que se permitir isso. Só que é como se fosse, é assim, eu imagino assim, é assim que eu ensino para os meus clientes. Para você pegar alguma coisa na mão, fisicamente falando, para eu pegar isso daqui, eu seguro com as duas mãos. Eu não consigo estar segurando isso daqui e pegar uma outra coisa com as duas mãos ao mesmo tempo. Eu tenho que soltar isso. Só que esse delta T entre soltar isso e pegar isso é o medo. Isso é o medo. Que é aqui que causa o desconforto, porque eu não estou nem na certeza disso e nem disso. Eu estou no vácuo, no vazio, no nada. Isso transferindo para a nossa vida é, é esse meio termo entre o desconforto de estar acima do peso e o prazer de ter conseguido. Não é uma coisa que acontece, acordei e aconteceu. Existe um delta T aqui. E nesse delta T, que é onde você mais evolui, que é onde você está com a sua mente fora do automático.
Quando você se presta a sair do Sim, automático, sim. que é onde você tem que pensar para fazer, que é onde acontecem as novas conexões neurais, é aí que as escolhas são feitas. Porque enquanto você está fazendo a escolha, segurando isso aqui, isso não são escolhas, isso são hábitos. É, Já é está no automático. automático. Isso aí. Isso não é escolha. Escolha é quando você larga isso e decidiu pegar o outro, que você vai ter que toda hora parar. Só que aí gera uma luta interna, porque o nosso cérebro não quer isso. Ele quer manter o mesmo que ele está fazendo, ele quer repetir. Ele quer manter aquela homeostase do equilíbriozinho ali gostosinho, aquela coisa de estar abraçado na merda. Tá Isso aí. ruim, mas é Tá confortável, quentinho aqui, né? tô bem aqui, tá bom, né? Quentinho, gostosinho. Então, assim, esse estado de desconforto, ele é muito estressante. Estressante mesmo. Nosso corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Estresse. Em alta, por isso que a pessoa em dieta, mesmo às vezes consumindo a quantidade necessária de nutrientes, é muito comum, se ela for medir o nível de cortisol dela, estar em alta. Porque ela está fazendo coisas fora do padrão. E isso está gerando um desgaste mental. E o Sim, seu cérebro está fazendo de tudo para você desistir dessa porra. verdade. Simples assim. Tá arrumando um Então, monte de assim, coisinha, um monte de historinha, você vai começar a contar pra você mesmo. então isso é o grande pulo do gato. É você primeiro saber que isso existe, por isso que o trabalho de coach eu acho tão interessante nesse sentido, porque ele te antecipa as coisas que vão acontecer, Sim, né? Você tipo já vai para a luta sabendo mais ou menos quem é, né, com quem que você vai brigar. Isso facilita muito, porque você já consegue planejar muita coisa, se prevenir, se precaver e até você vai ter também já um suporte a mais quando as coisas acontecerem, né? Que é o feedback ali que você tem com a pessoa, que você consegue no momento mais, né, rápido conseguir tirar a pessoa de uma situação ou não, né? sim. Então, assim, um último ponto que eu trouxe aqui para a gente refletir, que eu acho muito interessante, são as coisas das áreas da nossa vida. Eu sempre fiz essa dinâmica com os meus clientes. As pessoas geralmente chegam lá, né, desmotivada, achando que não consegue. Poxa, eu já tentei de tudo, não consigo emagrecer, nananã. E elas acreditam naquilo dali de uma forma que elas acham que elas são só, que ela é só aquilo ali, né? E quando você para analisar a vida da pessoa, cara, né? Tudo, é uma pessoa, vamos lá, tá 30 quilos acima do peso, tá emocionalmente abatida, mas se você for olhar para a vida dela, cara, ela é uma puta profissional, ou ela é uma excelente mãe, ou ela Regrada, é tem uma. disciplina para um monte de coisa, né? Exatamente, exatamente. É isso que eu falo, cara, você não é isso, você é uma soma de várias coisas. Você está isso nessa área nesse momento. Mas se você fosse isso, você não seria uma profissional, você não teria conseguido casar. Como é que você conquistou o seu marido? Não teve uma arte da conquista? Em um determinado momento, você não foi autoconfiante? Vamos resgatar essa autoconfiança, porque ninguém conquista alguém com a autoestima baixa. É Verdade. impossível, né? Não existe. Na sua carreira profissional, às vezes a pessoa tá lá, né? Pô, tá 30 quilos acima do peso e super bem sucedida na área profissional. E para e pensa, cara, é uma questão de transferência de foco. É Porque o que aquela que é frase do foco? Tiabeck, né, do autor da Mente Milha Segredos da Mente Milionária. Como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, é inadmissível uma pessoa que fala, não consigo ter disciplina de alimentação, de É, exercício, disso, daquilo. Aí tu chega no escritório, é um cara totalmente disciplinado, todo certinho, metódico, todo né? Isso. metódico, as planilhas. Eu falei, cara, entendeu? Ele ainda não Meu conseguiu contador, eu fazer as falei isso para ele também. Eu conexões. falei, pô, Ele não conseguiu fazer as conexões de que é a mesma coisa. Só que tem um detalhe, que é o que eu acredito pelo meu histórico do fisiculturismo. Foco, a pessoa para ter foco, ela só consegue ter foco em uma coisa. Eu até uso a comparação da câmera. Quando você foca, tá tirando uma foto, você quer focar numa coisa, o resto existe, mas está meio nubladinho, não tá? O que é o foco da câmera? Só aparece uma pessoa, verdade. né? Mesmo que você saiba que existem as outras coisas ali, você só está vendo uma coisa. Eu faço esse paralelo na vida com isso.
Não tem como a pessoa ter foco em tudo ao mesmo tempo. Ela escolhe uma área da vida. Ela pode alternar, mas ela tem que escolher. A pessoa que quer ter o foco em tudo, não vai dar certo. Isso não é Vai. foco. Primeiro que isso não é foco. Isso pô, eu tô dominando todas as áreas, eu me dedico a todas as áreas, ok. Mas foco, a palavra foco não é isso. Eu penso como uma fila indiana, tá um atrás do outro. Você tem o livre-arbítrio de a hora que você quiser mudar a ordem dessas coisas. Cara, nesse momento a minha vida pessoal tá em primeiro. Meu foco Tá agora é lá. isso. Tô dedicada, a outra tá caminhando junto, beleza. Decidir que não é mais isso, que eu não, nesse momento eu posso me permitir a colocar a minha vida física em primeiro lugar, por exemplo. E, assim, eu acredito muito nisso. E eu acho que isso tira um peso muito grande das pessoas. Porque a gente está vivendo uma era do perfeccionismo, né? Que você tem que ser bem-sucedido em todas as áreas. Eu acho que ele até acontece quando é feito por etapas. Ninguém consegue tudo ao mesmo É tempo. porque você já colocou aquilo no teu sistema no automático, aquilo já funciona, teu programa já está rodando com aquilo, né? Já está rodando. Eu sou um Isso cara que aí. não consigo fazer atividade física, então eu foquei agora em ser um cara disciplinado. Eu coloquei aquilo, já faz parte. Como eu escovar dente, eu tenho que Isso correr, aí. eu tenho que. Isso Já aí. está no automático. Agora vamos o quê? Agora vamos para a parte intelectual. E aí Isso você aí. vai fazendo, né? Por isso que eu não gosto Isso muito da aí. palavra equilíbrio, eu gosto de harmonia. Eu acho que a harmonia é melhor, Isso aí. né? Você viver na Eu harmonia. também. Equilíbrio, não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio, exatamente. Não tem que... Para você desenvolver, você tem que estar focado em alguma coisa. Não existe o equilíbrio, nunca vai ter equilíbrio. Equilíbrio é teoria, na prática não existe. Então, assim, eu trago essa questão de reflexão, Bernardo, porque isso gera muita frustração. Eu vejo que isso gera frustração nas pessoas. As mulheres, quando estão com autoestima baixa, e eu estou falando mulheres porque é o meu público, né, 99%, elas chegam para mim já ela num estado assim de tão desacreditada que elas não conseguem ver nada de positivo nelas. E quando você começa a despertar essas coisas, elas, caraca, é mesmo, né? Nem elas entendem. Como é que eu consigo fazer isso e não consigo fazer isso? Elas não fazem essa conexão, né? Se desdobra, né? Move mundos e fundos para às vezes para agradar os outros, a filhos, a terceiros, e é incapaz de acordar um pouco mais cedo para preparar a sua refeição. Tipo, sabe, não tem uma coerência. Você fica, nossa, essa pessoa não existe. Ela entrou num grau de anulação tão grande. Por exemplo, já conversei com vários clientes que, tipo assim, quando você pede para ela falar dela, ela fala duas palavras, a terceira já começa a falar do filho, do marido, da. Fico, calma, eu tô falando de você. Quem é você? Aí ela começa, não, 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 daqui a pouco, não, 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 não. Você entende? Ela não existe mais. Ela já está num nível que ela não se vê mais. Ela é um objeto que está ali para servir aos outros. Não, se você prestar Pra... atenção na conversa das pessoas que estão por aí no restaurante, você vê que elas estão sempre falando de terceiros, né? É de sempre ter... de histórias, né? E cada vez mais você vai se anulando, cada vez mais você não Isso está aí. contando de você. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cara, fulano não gostou daquela roupa, não gostou da. Sempre é alguém terceiro, né? Sempre alguém. Já percebi muito isso já. É muito mais interessante, né? Porque é aquela coisa assim, é o desejar, a utopia, né? A gente está vivendo uma era de utopia. A foto dela é melhor, o corpo dela é melhor, a vida dela é melhor, o marido dela é melhor. Tudo utopia. É uma utopia infinita que nos impede de viver a realidade. Isso é muito perigoso. Não, Eu sempre o carro do vou. vizinho é mais bonito, né? A casa dele. E eu gosto sempre de falar, o extraordinário, ele só é extraordinário porque você não tem, né? Eu já Isso. tive, por exemplo, eu morei 3 anos nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos é mais fácil ter carro, né? Financiamento, essas coisas. Aham. Aqueles carros dos sonhos que a gente quer ter aqui. Eu posso muito falar isso, cara. Depois que você dirige uma semana, aquele carrão que você queria ter, conversível, é a mesma coisa se você estivesse dirigindo um Uno É Mille, entrar, um ir pro Golzinho. local. Porque ele já não é mais extraordinário, ele já é seu. Então não tem nada, você não está sentindo nada. O carrão, que custa, não tem nada. E quando você não tem, você fica, oh, entendeu? É. Então ele só é extraordinário porque você não vive aquilo. Quando você vive é uma coisa comum. Exatamente. Esse raciocínio é perfeito. E a gente observa muito isso, né?
Muito mesmo. E é uma forma da gente também se atentar para a gente mesmo. Porque, por exemplo, aí pegando o gancho da minha história, da ressignificação, para você ver como que a gente não é, a gente está. Quando a gente começou esse treinamento da mentoria, caiu muito perfeito para mim, que eu estava no processo de ressignificação de tudo. Eu tinha decidido que eu não queria mais competir. Isso já estava decidido na minha vida. Por ressignificações, né? De ressignificações de tudo. Como eu te falei, porque para competir você abre mão de muita coisa. Abri durante tantos anos porque fazia sentido. Eu comecei a perceber que não fazia mais sentido isso. Então eu quis ressignificar. E aí entrou a mentoria na minha vida. E foi muito bacana porque, assim, vai tudo o que não é seu mesmo que é para ficar. Por exemplo, a competição não é mais uma coisa que está nos meus planos, mas eu não tenho aquela dor de tipo, caraca, não vou mais competir. Porque o que ficou de verdade? Cara, não mudou nada. Eu continuo treinando todo dia, como se nada tivesse acontecido. Minha alimentação, não é porque eu não vou treinar mais que eu vou sair igual uma louca comendo isso. Não existe mais isso na minha vida. A diferença é, lógico, as permissões. Mas isso foi uma coisa que eu negociei dentro de mim. Eu sabia que para eu poder me permitir mais isso, eu não ia ter aquele corpo que eu tive. Então, Sim. é um diálogo interno que você vai gerando. Então, assim, só que o resumo disso tudo que eu achei muito bacana foi essa coisa, assim, essa sensação de tipo, cara, vai o que tem que ir, o que não era verdade, né? Verdade. No sentido assim, não é mais verdade. Foi, mas não é mais, você entende? Sim, sim. Então, e, e ficou, e eu acho que a grande trajetória da nossa vida é essa. É ir ficando o que você acredita, e você é como se botasse na bagagem, né, na mochila, e vai seguindo, né? Por isso que eu nunca acreditei, nunca gostei muito daquela coisa, tipo, uma pessoa que é de um jeito só a vida inteira. Eu não sou muito dessa linha. Se Eu não transforma o tempo gosto. todo, né, cara? E quando você entende É que uma para você atingir metamorfose. alguma coisa que você não tem hoje, seja um corpo, seja alguma coisa financeira, você nunca vai atingir sendo a pessoa que você é hoje, porque a pessoa que você é hoje te trouxe para onde você está, entendeu? E Exatamente. quando a gente entende Exatamente. isso, que a gente tem que se transformar, né? Uma vez eu estava dando uma palestra lá para as mães, eu atendo jogador de futebol, e aí estava falando com o pessoal lá, e eu falo muito essa coisa de transformação, de ser, né? Aí, mas eu sou desse jeito. Falei, cara, ser desse jeito, as pessoas acham que quando você se transforma, né? Eu sou um cara que consegue tipo de resultado. Se eu não me transformar, eu sempre sou o segundo lugar. Se eu não me transformar nas ações que o primeiro lugar tem, eu não vou ser o primeiro lugar. Né? Eu não vou ser o Uhum. cara. Então, quando você entende isso, só que os teus valores, eles não mudam, né? É igual dar o exemplo, eu dei exemplo lá para elas. Imagina qual é o valor de vocês, seus teus filhos. Imagina que você está passando fome, está na rua com eles lá, alguém te oferece milhões de reais para levar eles. Você vai levar? Vai vender? Não vai. Por quê? Porque ele ia tomar o valor. E valor a gente não negocia. Entendeu? Quando você tem o teu valor, você vai se transformando na pessoa, né? Que você quer, mas você continua com aqueles teus valores lá. Vai se Que faz, aproximando, exatamente. né? A gente tem muita essa Porque coisa, tudo eu não que quero mudar, sai, né? Eu não quero tudo que isso. desapega, é porque não é a sua essência. Você tinha absorvido aquilo por um determinado tempo, Isso aí. né? E essas pessoas que têm essa tendência de mente fechada, que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou. Gente, Mente isso é uma Gabriela, né? perda. Nascer assim, morrer assim. Cara, isso vai Tá bom. Meu gato chegou aqui. Meu gato sai pra passear e volta. Aí ele chama lá embaixo, você acredita? O que? Fica chamando. O gatinho mesmo? Meu, meu gato, sério, eles ficam Ah, é? chamando lá embaixo. É uma figura. Ele é um gato, mas ele tem personalidade de cachorro. Ah, tá. Ele é sério, você chama, ele vem. Ele é todo cachorro. Ele É. teve algum. Mas enfim, assim, que a gente estava falando. Essa mentalidade de ser assim infinito, isso te prejudica muito. Só que a maioria das pessoas, elas confundem isso com personalidade, né? Elas têm uma visão positiva disso. Ao mesmo tempo, elas têm uma visão negativa de quem muda muito. Ah, muito vulnerável, você não sabe o que é da vida. Não, não, não. Eu já ouvi muito isso, por exemplo. Ah, você não sabe o que é da vida, você toda hora muda. Não, cara. Eu É que a gente adoro está mudar, cara. exatamente, a gente está em transformação. A vida é isso. Se você for observar a natureza ou o universo,
É sim. E se nós somos parte disso, então como que não, como que você vai acreditar que é tudo fixo, tudo móvel? Não tem como acreditar. É só você olhar ao seu redor, o universo, né? Então, assim, eu já recebi muita crítica por causa disso. As pessoas muito vulnerável, muda muito, E isso tem hora que é muito uma a ver, coisa. Fernanda, que eu acho assim, com autoconhecimento, né? Quando você se conhece, você vai ganhando liberdade. Você ganha liberdade e fala assim, agora eu vou fazer isso. Tá, mas e se você não gostar? Eu paro de fazer, não tem problema. Entendeu? Isso Você aí. tem liberdade, porque o que eu falo, liberdade não é poder fazer tudo, é não ter que fazer nada. É não estar preocupado, né? Ah, agora eu vou treinar esse tipo de esporte. Tá, mas aí, quantos esportes, né? O jovem dá muito esse exemplo, negócio da bicicleta. Cara, eu vou chegar, eu tenho liberdade para falar, agora eu não quero mais e agora eu quero outra coisa, né? E aí você Isso aí. começa a ver que cada coisinha, né, que você vai aprendendo diferente, vai moldando, né? Por exemplo, eu sou piloto de avião, hoje eu não vou mais, mas cada coisa da aviação que eu trago para minha vida, que ajuda Uhum. no processo de emagrecimento, você acha que não tem nada a ver e tem, né? Coisinhas que Aham. a maneira de pensar que eu falo, já cansei de falar para cliente assim, para pessoal, e é mesmo faz sentido. E o cara vai lá e adapta em outra coisa, né? É só um Faz a modelo, né? conexão, né? É. Faz a conexão. É, muito bacana. Porra. Porra, show de É bola, cara. isso, acho que deu para a gente dar uma esclarecida boa aí, Não, né? tu Acho que falou muita coisa aí acrescentou. que bateu na minha realidade, essa questão do início, você falou, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão da que você engordou na adolescência. E eu tenho feito um estudo muito de levantando muitas crenças, né? Porque o foco do emagrecimento é identidade e crença, né? Quando você começa a se Uhum. identificar que você é aquilo, eu sou formiga, eu sou gordo mesmo porque a minha família inteira era de gordo, aquela coisa toda, e você só alimenta aquilo e a crença que você tem. E eu já estou chegando assim, estudei mais de 100 crenças, né? Que a pessoa que fica muito tempo obesa tem. E a questão eu falo muito isso para quem tem filha ou para quem, né, já é mais nova, acontece muito isso na menina, adolescente, que engorda. É normal, né? A menina adolescente ela acaba ganhando peso, né? E tem uma que a gente estava estudando, estava fazendo tudo com a mente inconsciente, né? Que não é só Uhum. questão hormonal, não estou entrando nesse ponto, não estou entrando na mentalidade. Muitas meninas, elas começam a ganhar corpo muito cedo, com 13 Aham. anos, né? E ela já começa a vir a ter um corpo de mulher, mas é uma criança, né? E aí o que acontece? Começa a acontecer? Homens mais velhos começam a dar em cima, garotos mais velhos, a mente dela, inconsciente, o que ela faz? Ela começa a querer fugir dessa situação. Qual é o meio que ela acha? Ela começa a comer. Ela começa a querer engordar. Ela começa a querer não mais chamar atenção. Para não E aí, chamar atenção. inconscientemente, ela vai comendo mais, ela vai engordando, porque é uma maneira que ela tem de se afastar e resolver aquele problema. É inconsciente. Interessante, eu nunca tinha pensado E nisso. tem várias, né? Várias coisas inconscientemente que a gente engorda. Né? Tem uma que quando a pessoa começa, que é o que a gente chama na papula alta, que é o cara começa a se destacar muito, seja na empresa. Se você perceber, muitas pessoas que começam, daqui a pouco elas explodem e explodir assim, algum negócio, né? Na internet, que seja, e ela explode a balança junto também, né? O cara era magrinho, daqui a pouco engordou. Por quê? Porque ele não aguenta mais ficar ali, inconscientemente, lógico, né? Ficar ali no holofote. É igual aquele negócio do prego, né? O prego que tá para fora leva mais marretada, né? Ele quer, ele quer, Aham. ele quer tirar aquela luz dele. Uma maneira, de repente, inconscientemente, é engordar. Entendeu? Ele começa a comer mais, inconscientemente. Então, são várias coisas que a gente, às vezes, nem a gente viaja, nem acredita que é. Mas É, esse tudo tem um motivo, né, universo, Fernando? Tudo tem um porquê. ele é fantástico, né? Na verdade, o universo Sim, do emagrecimento, a princípio, pareceu uma coisa tão ligada à estética, mas na verdade, quando a gente estuda de sim, estética, sim, é o que menos você vai estudar, na verdade. sim. Ele tem as camadas são muito, muito, muito mais profundas. É muito bacana. Eu particularmente, né, amo. Fiquei aí, né, sou formada há 13 Não, anos, eu mas cada assim, vez mais, eu nunca imaginei que um dia eu ia gostar tanto disso, né? Algo que fez na minha vida, porque eu fiz parte do processo, né? Não foi algo que eu falei, vou fazer isso agora, porque ele não. Algo que aconteceu comigo, eu fui criando meu método, minha maneira de fazer, ajudando outras pessoas, né? Hoje eu recebi, estava até aqui, não sei se ainda está aqui a Rosa, já perdeu 7 quilos, pessoal mandando um negócio. Pô, isso dá mais vontade, né? De você ajudar, você vê o claro, que é. Você sabe, você igual a mim, já teve do outro lado, já sabe o que é, passar por a situação, nada é à toa, né? Porque às vezes as pessoas, né?
vem a gente, né? Pô, você tem que parar, você tem que fazer, mas tem um motivo. Tudo tem um motivo de você estar fazendo aquilo. Quando você entende o Tudo real tem. motivo e a pessoa, né, principalmente entende, você consegue mudar, né? E aí você falou várias coisas que realmente aconteceu muito, negócio de mudança de ambiente. Você está naquele mesmo ambiente, cara, é muito difícil, né? Meus amigos mesmo falam, pô, a gente chama você para beber, você não quer. Cara, eu não bebo mais, cara. Eu já não bebo há 8 meses. Entendeu? Eu vou te encontrar, mas não quero ir para bar. Não faz sentido Não mais para faz mim ir para bar. sentido. Não Quer me faz chamar? Vai na sentido. tua casa, lá me chama para ir tua casa de tarde, lá ficar na tua casa. Lá. Eu vou, mas não me chama para ir para bar. Não faz mais sentido. São várias coisas que não é mais resistência. A pessoa que eu me tornei não encaixa mais essas coisas. E por isso que fica tão de boa, entendeu? Você lida tão de boa com essas coisas, né? Você lida, mas os outros não, né? Porque eles É, ainda não enxergam isso. E sim, nem você não não. começa. Você entendeu o seguinte, cara? Que a gente fica, ai, Bernardo, você é forte para umas coisas. Cara, eu sou igualzinho a qualquer um. Tem minha, dá vontade, né? Dar aquele defeito, mas qual é a melhor maneira de ser forte, né? Depois que eu aprendi isso, ser forte é não se colocar em situações que você precisa ser forte, né? Se eu não quero beber, eu não vou para um bar. Entendeu? Se eu Isso não aí. quero trair minha mulher, eu não vou para uma festa cheia de mulher. Se eu não quero comer negócio, eu não vou ficar num negócio cheio de comida. Se eu não quero roubar, eu não vou andar com ladrão. Entendeu? Porque existe, né, cara? Tem quantas pessoas a gente fala, pô, fiz isso, me arrependi. Mas o que você estava fazendo ali? O que ele Né? estava fazendo ali, né? Entendeu? Então, Exatamente. quando você começa a ver que ser forte é não se colocar em situações que você precisa ser forte, tudo muda, né, cara? Muito bacana isso. Vou até anotar. Isso me ajudou muito, entendeu? Pô, mas foi bom demais, Fernando. Pô, me amarrei. Cara, foi mais. Poxa, adorei Aqui eu vou depois também. dessa, vou deixar a live pra galera, eu vou ver de novo para estudar, porque eu aprendi muito com você. Eu agradeço demais aí o convite, de verdade. Vamos manter contato Tamo para a junto. gente ir trocando. A gente está aí, né, numa mesma linha aí de Sim. trabalho. Acho que a gente pode, com certeza, acrescentar muito um ao outro. A Rosa tá aqui, ó. Rosa é top, ó. Mandou mensagem aqui mais cedo pra mim, que já tá emagrecendo pra caramba. Isso aí é uma felicidade danada, né, cara? Porque pra mim é o maior. Não tem como falar, né? Quando você vê, você sabe a transformação que gera, né, na pessoa. Aham, E é todo um ambiente, né, cara? Porque quando eu gosto de falar, não é só para você. Pensa nas pessoas da tua volta, que você mais gosta, família. Você começa a ser outra pessoa, porque você é uma pessoa mais leve, né? Eu era um cara mais fechado, todo mundo hoje, né, aqui no condomínio, eu falo melhor com as pessoas. Por quê? Porque quando você tá pesado, imagina, eu tô carregando aqui uma caixa cheia de peso. Como é que eu vou conversar com é. você legal? Tá pesado, cara. Né? Tá Deixa eu tirar esse pesado. peso pra gente conversar. É a mesma coisa, né? É, verdade, verdade. Eu vi aqui a Rosa, depois eu vou seguir ela também. É, Bernardo, então é top. isso. Foi um prazerzão. Vamos manter contato, tá? Precisar de qualquer coisa, tô aí. E a gente vai se falando. Gratidão por todo mundo aí, gratidão a você e fica com Deus. Tamo junto nessa daí, tá bom? Tamo Bom junto. domingo e boa semana para todo mundo aí. Tchau, tchau. Pra gente, se Vou Deus deixar quiser. aqui. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.